Fala, Brasólio! Estamos aqui com mais um episódio deste podcast do Desimpedidos, do Fred e do Biraça. Que isso, meu amigão. Aqui comigo mais Como uma você vez, tá? Nessa nossa nova temporada itinerante, E né? tá Que a gente vai visitando vários lugares. Quem que a gente foi visitar hoje? Hoje a gente foi visitar a casa do Fred. É isso, estamos na minha casa, né? Resolvemos fazer aqui. Temos uma convidada muito especial e ela está residindo aqui em São Paulo, porém... Vocês já viram aí no título e thumb, obviamente, já adianto pra vocês que tá incrível a resenha. Mas, antes de começar a resenha, vamos falar dos nossos patrocinadores, nossos parceiros, né, Biraça? Até porque, né, eles que estão fortalecendo aqui esse podcast. Então, por favor, Fred. Isso mesmo, Biraça. Eu vou falar do quê? De mercado Bitcoin. E vou falar sobre renda fixa digital. Para você já investir na renda fixa digital, a partir de R$100, você já tá dentro, moleque. E é tão seguro quanto os investimentos nos bancos tradicionais, Biraça. Exatamente. Ou seja, você aí que tá moscando, ainda não tem uma conta no mercado Bitcoin, é só apontar o seu celular pro QR Code que tá aparecendo aqui na tela para se cadastrar e até que enfim começar a investir, né, Fredaço? Isso mesmo, Biraça. Você pode ver que já mudou a tela aqui, porque chegou a hora de botar o Zé pra jogo. Nesse QR Code que tá aparecendo aqui, ó, você já baixa o aplicativo do Zé Delivery, porque assim, já rolou a primeira final da Copa do Brasil, vai rolar o segundo jogo, então você vai assistir em casa com a galera, com a rapaziada. Então, mano, pra pedir a sua bebida, moleque, é no Zé Delivery. Vai na minha, que é sucesso. E quais são as facilidades, Biraça? Não, até porque as facilidades do Zé Delivery são a entrega rápida, no precinho e a bebida, irmão, gelada que só. Então, pô, tá moscando se você ainda não botou o Zé pra jogo, né? Segunda final, você tem que botar, né? É isso, e como nós é brother, vai aparecer agora pra você na tela um cupom que é o FG Brasólio. A gente é muito brother, muito né? bonito, E aí você não vai velho. pagar o frete, entendeu? Vai chegar na sua casa sem custo. Beleza? Então, tamo junto, Zé Delivery, baixa o aplicativo aí. E agora sim, podemos começar o programa, meu querido Biraça. Ai, meu Deus do céu. Porque, olha, do nada, mano, vai até virar dia, assim, ó. Então, agora sim, Biraça, vamos apresentar com muita honra a nossa convidada, Glenda Kozlovski. Palmas! Para a Glenda. Muito obrigada. Glenda, sempre uma honra, né, receber os convidados aqui do Fala Brasólio, mas você é uma baita referência pra gente. Eu acho que muita gente deve falar pra você isso. Imagina, então, eu tô até nervosa. Acabou? Não, tô brincando. Então, pô, muito obrigado por ter topado o convite e estar aqui com a gente. Imagina, é muito bom estar aqui com vocês, conversar, bater um papo, fazer essa resenha, falar de esporte, falar da vida. Tô aqui. Pode perguntar. É isso, até falar da vida. Não, é muito legal, né? Tipo, uma referência que a gente vê anos na televisão ali, apresentando os maiores programas de esporte do Brasil. Se você falar que você me assiste desde pequenininho... Não vou falar, não vou Tô falar. brincando. Mas que é muito legal. Que eu assisto desde pequenininho, é verdade. Não, eu ia falar que é muito legal alguém do seu gabarito virar e falar, não, vamos falar sobre a vida, tudo, vamos, pergunta aí, tô disposto. Pô, isso é demais. Seja bem-vinda aí, Glenda, de verdade, prazer imenso. Obrigada, de coração. Mas, ô Glenda, não que eu seja esse novinho todo também, mas as pessoas já falam isso pra gente já. Entendeu? Fala, meu, você é minha infância, Desimpedidos é minha infância. Eu falo, nossa, mano, como Não, assim? Tipo, tá uma louco. pessoa e uns marmanjão, sabe? Tipo, um copo de vodka na mão, assim. Já falando, vou ficar bêbado já. O cara tem idade pra ficar bêbado e tá falando que a gente é referência dele. O pior é quando tem idade de ser avô e fala que você... Não, tô brincando. Mas isso é gostoso, né? Eu acho que quando você... Se discute muito hoje em dia essa questão da carreira, né? Você faz carreira no lugar só ou não faz? Como é que você lida com a carreira hoje em dia, né? Você muda, né? Hoje em dia, assim, os jovens mudam muito, né? De carreira. Hoje eles fazem isso, daqui a pouco amanhã eles fazem outra coisa, eles vão migrando para outra coisa. Eu acho que o mundo está muito dinâmico. Mas eu acho que dentro da nossa profissão, e aí eu falo, não é nem do jornalismo, eu falo da comunicação, é muito gostoso você ter esse retorno das pessoas. Né? Porque eu acho que num mundo onde tudo muda de uma forma muito rápida, né? E aí vieram aí as redes sociais, hoje em dia diferentes linguagens, né? Você fala do mesmo assunto de forma completamente diferente, dependendo para que local você está falando, para quem você está falando, em que endereço você está dizendo, né? Para que arroba você está falando, e você consegue se manter, né, e você consegue ter esse carinho de volta das pessoas, eu acho que isso é um presente que a gente tem, né, dentro da comunicação, onde a cada dia novos influenciadores aparecem,
novos comunicadores aparecem, jornalistas. Então, você conseguir se manter, né, e se manter com credibilidade, com respeito, para que você esteja andando na rua e as pessoas te parem, né, e sintam vontade de te dizer, que te acompanham, que gostam do que você faz, eu acho que isso é um privilégio para todos nós, né? Então, quando as pessoas chegam para mim, às vezes chegam e falam assim, eu botei o nome da minha filha por causa de você, ou então eu gosto do seu nome, botei o nome da minha filha. Então eu fico muito feliz com isso, né? É um carinho que a gente recebe das pessoas. Engraçado que uma vez eu estava no corredor da Globo, eu ainda trabalhava na Globo. E aí eu tô andando assim e vem uma menina assim, né? Eu tô vendo que ela tá me olhando, assim, corredor longo, eu tô vendo que ela tá me olhando. Ela chega e fala, posso falar com você? Eu falei, pode. Sabe qual é o meu nome? Eu falei, não, Glenda. Eu falei, jura? Que legal! Que bom! Eu falei, pois é, eu sou estagiária. Eu falei, cara, que bacana que você é estagiária, porque é difícil passar pelo programa de estágio da Globo, né? Eu falei, pô, parabéns pra você, que conquista sua. Ela falou, pois é, o meu nome é por causa de você. Eu falei, quantos anos você tem? Aí ela falou, 22. Eu falei, nossa senhora, tô velha mesmo. Caramba. Mas é legal isso, né? É legal, gostoso cara. isso. Eu fiquei, caramba, que bacana, a menina estagiária, né? Os pais, enfim. Tudo bem que eu comecei na TV também com 5 anos de idade, mentira. Mas com 17, eu comecei muito nova também, né? Muito novinha. Assim, mas é gostoso. Eu ainda não cheguei nessa fase dos filhos chamarem Fred por causa de mim, mas o que tem de cachorro com meu nome, assim, nossa, mas um monte de gente pega e fala, não, meu cachorro, vai ser, olha as fotos, eu uns espero cachorros que não vire feios. febre isso, porque imagina um monte de ubirajaras daqui 20 anos, vai ser curioso, Ubirajara. né? É tipo uma volta no tempo, né? Um Já negócio- pensou? Do nada, vi um monte de boom de ubirajaras, que nem Enzo, agora é ubirajara. Loucura. Bom, e ué. por falar em tempos antigos, temos que apresentar o nosso mais velhinho mais aqui, velho. do elenco, Márcio Careca. Palmas para ele. Se identificou com tudo isso que a gente falou, né, Carecudo? Eu tinha pôster da Glenda, né? Revista de surf. Eu sou dessa Ufa, época. ainda bem, da época do surf. Jornalismo. Ficou um clima tenso. Calma, gente. Ela era surfista, por isso que eu tinha pôster. De biquíni. Mentira. Eu falei, eu mais uma, hein, Fredão? Tô com câmera de novo, hein? É isso, aconteceu, hein? Minha câmera tá aqui. E hoje tem tudo pra ser a sua melhor atuação no programa, porque aqui é onde você mais atua mesmo, na minha casa. Eu tô É isso. literalmente em casa. Eu já tô mais. O Bira falou de nome, né? O Juventude agora muda, não vai ser o Bira, todo mundo de Bira. Ela era corta, cara. Corta, né? Não é mais Batizar já nada, de Bira. Exatamente. É verdade, o Careca tem uma Malu, eu tenho o verdade, Cris, eu tenho o Cris. entendeu? São nomes. E já que estamos no assunto paternidade, vou aproveitar e usufruir da minha trapaça, né? Que são histórias dos bastidores que a gente pega e a gente já traz pro programa. A Glenda tava contando uma história maravilhosa. Que o filho dela, como é Eduardo, o nome do seu filho? Eduardo. Jogador de basquete do Jogador de Pinheiros. basquete do Olha lá, Pinheiros. pediu pra fazer o vídeo, eu tô falando aqui, ó, no programa, aqui, ó, na lata. Então, Edu, meu parceiro, tamo junto. Pena que você não pôde vir, porque você é um baita de um atleta, mas na próxima você tá aqui com a gente. Gente, E ele vai ter um troço. Para tudo, para. Separa pra mim, pelo amor de Deus. Manda pra mim isso, ele vai ter um negócio. Vai ser assim, o celular dele. Você vai ligar pra ele, aí vai entender o Fred fala, Edu. Vai ser assim, igual quando o Zico me ligou a primeira vez. O Zico me ligou. Eu sei que eu tô mudando de assunto, né? Fica eu vou à pra outro. vontade, é isso. Mas eu Tem volto zero pra esse Aham. assunto, tá? Eu prometo Não, que eu sei, volto. Confio muito. Mas eu tô falando isso porque essa coisa do fã é muito gostoso, né? E quando eu disse pro meu filho que eu tava vindo pra cá, ele tava indo pro treino. Ele saiu da escola e foi pro treino, que começa o Campeonato Brasileiro. E aí, de basquete, enfim, da categoria dele. E aí, quando eu falei pra ele que eu tava vindo pra ele, falou, o quê? Como assim? Mas assim, eu senti o sofrimento dele pela voz, sabe? Mãe, eu não vou poder ir com você, mas eu adoro ele. Mãe, faz um favor pra mim. Pede pra ele gravar qualquer coisa pra mim. Eu falei, Eduardo, você tá querendo que eu chegue pro Fred e fala assim, Fred, dá pra você mandar uma mensagem pro Eduardo? É isso mesmo que você quer? É isso mesmo que eu quero, mãe! Porque eu adoro ele! E aí, eu tenho uma história com o Zico que é maravilhosa. Assim, o Zico, meu grande ídolo de todos os tempos. Eu acho que
senti esse gosto pelo esporte, se me despertou alguma coisa para o esporte, isso assim, antes do jornalismo, como atleta, foi vendo o Zico jogar, foi estando no Maracanã lotado, aquilo tudo, eu tenho imagens assim, sensações, barulho, tudo guardado aqui dentro. E o Zico, obviamente, me despertou para o esporte, né? O Zico, o Flamengo, aquele time. Enfim, e aí, a primeira vez que eu entrevistei o Zico, eu fiquei sem fala, eu não conseguia entrevistar o Zico. Ele falava, não, o que você quer saber? Ele mesmo perguntava e ele mesmo respondia e eu ficava assim, paralisada, olhando pra cara dele. E aí, enfim, troca telefone, aquela coisa da época, né? Caderninho, né? Troca telefone e tal. E o Zico é um amor, né? O Zico É impressionante. Ele é inacreditável. Ele é inacreditável. Aí o Zico me ligou, caiu na caixa postal, não atendi, sei lá o que eu tava fazendo. Aí quando eu fui pegar a caixa postal, era o Zico. Oi, Glenda, tudo bem? Eu falei, caraca, é o Zico. É o Zico. Aí eu falava assim, cheguei em casa e falei assim, mãe! É o Zico. Pra todo mundo eu mostrava o Zico me ligando, sabe? E é mais ou menos isso que o Eduardo vai fazer com você. Agora, voltando à história do Eduardo, essa história é muito boa. Porque apesar de a gente trabalhar com esporte, né? Quantas vezes a gente acompanhou pais na arquibancada assistindo os filhos? 1 milhão de vezes, cansei de fazer matéria. Acho que talvez a dona Leila seja uma das mães mais famosas, que é a mãe do Thiago, né? Do nadador, sim, né? Do sim, Thiago, sim. né? Que ficava lá, vai, Thiago, vai, Thiago. Ela andava a arquibancada inteira enquanto ele nadava, o percurso inteiro da piscina, né? Ou 25 ou 50. Vai, Thiago, vai, Thiago. E eu olhava aquilo e achava aquilo incrível, achava o máximo. Mas nunca vi ela arrumando confusão. Bom, pois bem. A menina sempre educada, chique, elegante, torcendo pelo filho dela. Só que a natação não tem contato direto, né? Não tem contato direto. E aí o basquete tem muito contato direto. Então, assim, sei lá, o Eduardo tinha 13 anos, mais ou menos, jogava no Flamengo, né? Ele tá no Pinheiros agora porque eu me mudei para São Paulo, mas ele jogava no Flamengo. E aí era Flamengo e Botafogo jogando na casa do Botafogo, né? Jogando lá enfim, ali em Botafogo, agora me fugiu o nome. Moça Bonita lá? Não. Ali no meio, perto da Urca. Ali onde é a sede do Botafogo mesmo. Esqueci o nome. Lá em Gente, me deu Botafogo. branco. Ali no Botafogo, jogando lá no Botafogo. Enfim, e aí tava assim, o jogo muito pegado. E aí teve uma hora que o Eduardo tomou uma porrada e caiu no chão. Aí eu já fiquei aquela coisa, né? Já fiquei atenta. Isso, mães do Botafogo de um lado, mães do Flamengo do outro. E a gente fica numa parte de cima, assim, e a quadra embaixo. E eu tô vendo aquela situação e o garoto meio tonto. E aí ele levanta e começa a jogar e eu já tô nervosa. E as mães do Flamengo, calma, Glenda, e eu, calma, nada. Aí a tensão já começa ali entre as mães do Flamengo. E eu tô nervosa vendo o menino tonto. O juiz não faz nada, segue o jogo. E o garoto meio tonto, não sabia onde é que tava. Eu falei, cara, ele tá completamente tonto, isso não tá certo. Ele vai tomar outra porrada de propósito, né? Porque, obviamente, que os garotos vão lá e dão porrada no que já tá tonto. E cai. Nisso que ele cai. Eu vou lá agora! E já saí, levantei, saindo assim, as mães do Flamengo me segurando. Vai aonde? Eu vou descer! Que negócio é esse? É o meu filho! Desci, cara. Desci e invadi a quadra. Muito bom! Invadi a quadra. O técnico do Flamengo ficava me olhando, tipo, sai daí, Glenda. O time vai ser eliminado por causa disso. Eu não quero saber! Isso é uma irresponsabilidade! Ele só tem 13 anos de idade. Dedo na cara do juiz. Você é um irresponsável! E o garoto lá, morto, assim, ó, deitado no chão, olhando aquela cena completamente tonto. Ele devia olhar e falar assim, o que essa mulher tá fazendo? Eu tô muito louco mesmo. A minha cabeça não tá legal. E foi aquela confusão, cara, aquela confusão. E aí, enfim, o Eduardo, de fato, teve uma concussão. O negócio foi sério. Ele não podia ter continuado em quadra. Ele tinha que ter saído, poderia ter piorado o estado dele. E o juiz, enfim, acabou que deixou o jogo rolar. E o técnico, desesperado, tipo, sai daqui, você não pode fazer isso. E aí, depois que ele melhorou, ele falou, mãe, você não vai mais nenhum jogo meu, né? Acabou. Você não vai mais passar... Mas é isso, eu invadi a quadra mesmo. Muito provavelmente a Glenda tá na súmula desse jogo. Devo estar. Tá lá, né? Procura lá que eu Entendi. devo estar. A mãe maluca. O Esporte, segunda-feira, faz uma reportagem. Os torcedores invadindo. Tem que parar no Brasil. O torcedor invade. Você não tá entendendo. Eu invadi, mas eu invadi de um jeito. Mas de um gosto. A mãe, né? Não tem jeito. Gente, e o pior, as mães do Botafogo
Ficava, que é? Vamos parar com esse mimimi aí. Aí eu lembro que eu olhava assim pra cima e falava assim, eu vou dar porrada em vocês também, hein? Imagina, gente. Nossa, mas eu amo isso. Não eu amo, velho. Nesse caso, a gente Você pode dá imaginar risada, isso? velho. Óbvio que não. Olha Por que isso que legal. essa é a parte mais Aí que é legal. legal, A gente legal. começar o programa com essa história é muito bom. Tipo, Glenda, mãe, porradeira. Porradeira. Maravilhoso, entendeu? Tipo, chegando e falando, o quê? Você Não sabe que eu vem passei nada. um tempo sem ir nos jogos do Eduardo. De vergonha, com vergonha. E assim, e o negócio Com que vergonha. E eu que falava imagino- absurdos. Eu falava absurdos pro juiz, cara. Acho que o juiz deve me olhar até hoje e falar assim, nossa, você é uma louca. Não, e assim, e o que é muito louco, porque, por exemplo, minha mãe, ela assistiu poucos jogos, esse era um dos motivos, Cara, mas porque as mães, por exemplo, que elas são do esporte, eu imaginava que elas seriam mais de boa, porque elas entendem o contato. Não, eu não entendo o porque contato. Porque a mãe que não é do esporte, entendeu? Tipo, ela fala, ai meu Deus do céu, meu filho morreu, meu filho quebrou a perna, meu filho Não, alguma é só coisa. pensa você. Imagina o Cris quando for jogar a bola. Pô, Então, você eu vai não- xingar Meu, ali vou a dizer hora um que ele negócio, tomar uma quando você Eu via- não sei como quando é que vai você ser. vê o seu filho deitado no chão, meio que desacordado. É outra coisa. É Eu outra não sei coisa. como eu vou reagir, não. O Eduardo quebrou uma vez a mandíbula. Quebrou a mandíbula. Gente, mas o Então é boxe. Então, além- MMA. É impressionante, o basquete é um jogo de muito contato. E nessa idade específica, assim, de 12, 13, 14, 15 anos, eles ainda não têm muita noção da força, sabe? Do limite da força. Então, eles vão pra cima da bola como se fosse, assim, a última cocada doce do universo. E eles vão pra cima, não querem nem saber. Aí deixa cotovelo, deixa cabeça, deixa tudo. Eles vão se quebrando. E assim, eu fico olhando, é meu filho. Eu vou proteger o meu filho. Não, eu tô preocupado com o futuro do Eduardo e o futuro do basquetebol brasileiro também. Entendeu? Tipo, a gente vai virar o Detroit Pistons lá antigamente, que era porrada no Michael Jordan e ganhava os negócios, que se tiver que ser na porrada, vamos ser na porrada, gente. Pô, vou Mas dizer. que louco, assim, porque, obviamente, agora eu tô entrando um pouquinho mais no basquete, Bira, eu entendo. Porque pra quem é do futebol, a gente acha que só o futebol é do contato. É. Entendeu? Que aí quando você vai vendo os outros, Não, você o vai vendo basquete que é uma loucura. que a parada é loucura, E o basquete velho. não marca falta. E me irrita isso, inclusive. Porque é porradaria mesmo. Você vê, é porradaria, braço é contato o tempo sobrando. todo. É... Agora imagina o rugby. Então, Imagina ser pai de atleta de rugby. louco. Deus me livre, futebol Tá maluco. americano. Tá louco. São umas regras que não são claras, né? Exato. Assim, mas não, juiz, isso é normal. Aí põe a mão assim, não pulso, realmente não pode encostar. Eu acho aleatório também, Porrada cara. come solto. Exatamente. Mas, o Glenda, aí você citou o Zico, citou que o Eduardo jogava contra o Flamengo. E o dia que o Eduardo jogar contra o Flamengo? Cara, não sei. Ainda não aconteceu ainda. Não, ainda não aconteceu. Mas não sei como é que vai ser. Porque você é flamenguista. Eu sou flamenguista mesmo, assim, mesmo, de verdade. Eu me lembro que eu queria ser jogadora de vôlei. E aí, primeiro, obviamente, que eu fui no Flamengo, né? Fazer o teste para ver se eu passava para ser jogadora de vôlei. Porque eu queria ser igual a Isabel, igual a Jaqueline. Eu me achava a própria Isabel e Jaqueline. Assim, eu me achava já dentro de uns Jogos Olímpicos qualquer. Assim, defendendo a camisa, né? Defendendo o Brasil, escutando o hino nacional. Na minha cabeça, eu ia ser campeã olímpica de vôlei. E aí, eu fui pro Flamengo, fui negada. Então foi minha primeira grande frustração. Assim, eu falei assim, não é possível, mas eu quero ser jogadora de vôlei. Eu me lembro que eu fui no Fluminense. Aí eu entrei no Fluminense, olhava aquilo e falei assim, Glenda, não dá pra ficar aqui no Fluminense, né? Como é que você vai vestir a camisa do Fluminense, cara? Você é no Flamengo. E isso eu tinha 8 anos de idade, eu era bem pequena. Mas enfim, também fui negada, então tá tudo certo. Não tinha talento nenhum, absolutamente nenhum, zero. Aí fui pegar onda, Deus sabe o que faz. Foi pra praia, né? Fui pra praia, Deus sabe o que faz. E Glenda, mas não tem tanto tempo assim que você assumiu ser flamenguista. Porque você teve que segurar durante muito Não, tempo. Fred, eu sempre assumi. Desde lá de trás da Desde Globo? sempre. Desde na Caramba, Globo. Tanto que eu, legal. assim, eu levava muita bronca na Globo, porque eu sempre falava que eu era flamenguista, Uhum. assim. Quer dizer, levava bronca na Globo. Parece que a Globo... Não era isso. Mas existia um cuidado da direção, obviamente, né? Como os repórteres cobriam futebol. Um cuidado, inclusive, com os próprios profissionais, né? Sim. Porque a gente não sabia o que podia acontecer. Mas eu nunca senti... nenhuma reprovação de torcida de que não fosse flamenguista, porque eu assumia ser Flamengo em cima do meu trabalho, quando eu era repórter mesmo de campo, que eu cobri. Inclusive, eu fui setorista do Fluminense durante muito tempo. Quando o Fluminense estava na 3ª divisão, inclusive o Parreira era o técnico, eu era setorista do Fluminense, eu estava lá todo dia. Então, já fui setorista de alguns clubes ali no Rio de Janeiro, lá no iniciozinho, e eu nunca tive problema com isso, sabe? Então, como eu nunca tive problema, fui super bem recebida em todas as torcidas, inclusive nos outros clubes,
eu não tinha porquê. Eu sempre achei isso Eu acho que a melhor forma de você educar é você falando a verdade, entendeu? E educar no sentido de que, olha, todos nós temos uma vida pessoal, né, independentemente de sermos profissionais, e que uma coisa não atrapalha a outra, porque nós somos profissionais. E o bom profissional vai saber falar de qualquer outro time, com a importância que tem que dar para qualquer outro time, independentemente da escolha da sua camisa de coração, né, do seu clube de coração. E eu sempre olhei para isso desta forma. Talvez porque eu tenha sido atleta também, né? Então, como eu fui atleta, eu me sentia mais à vontade também, né? Porque quando eu comecei a trabalhar, eu tinha acabado de parar de competir, mas eu ainda pegava muita onda, a referência era essa. Tanto que no início, quando eu ia cobrir os outros esportes, quando eu chegava, todo mundo falava, é aquela menina do bodyboard, pô, me conta aqui, você foi campeã do mundo agora, porque eu tinha sido mesmo no ano passado, era mais ou menos assim quando eu comecei a trabalhar. Então, eu me sentia muito à vontade em poder dizer que eu era flamenguista, porque para mim era normal, era um ambiente esportivo no qual eu já estava acostumada. Então, eu nunca tive esse preconceito comigo mesma de poder dizer qual era o meu time. E você acha que isso facilita, às vezes, o trabalho? Porque o que eu fico pensando aqui... O quê? De você dizer o de seu você time? dizer o seu time. Porque, por exemplo, eu também falo meu time abertamente, a gente trabalha com futebol, o Fred também é abertamente palmeirense, eu sou santista. E, às vezes, eu me pego pensando que falar o time, a gente cria um vínculo com o público que está assistindo, torcendo para um time, muito maior do que, às vezes, a gente ficar isento. Tanto que, sei lá, enfim, tô aqui, né, eu falando, mas o que eu penso muito da comunicação no esporte mesmo, que agora com essa onda de pessoas se assumindo torcedoras, a gente consegue muito mais falar, por exemplo, sobre a violência no futebol, sobre até mesmo você se colocar no lugar do torcedor. Preconceito. Exatamente. E aí, não sei se você acha que isso te atrapalhou mais do que ajudou, ou se você acha que ajudou mais do que atrapalhou dizer o seu time. Eu acho que nunca me atrapalhou. Eu não sei se me ajudou, mas eu acho que nunca me atrapalhou. Eu nunca deixei de fazer algum jogo, ou cobrir algum time, ou entrevistar algum jogador, porque eu falava que eu era flamenguista. Nunca. Por exemplo, tem uma passagem que é muito bacana. Tenho duas passagens, na verdade. Uma com a torcida do Corinthians, que eu já falei várias vezes, que a torcida do Corinthians me protegeu quando o Eduardo era literalmente recém-nascido, 2 meses de idade, assim, eu amamentando ainda, não tinha babá, não tinha nada, não tinha quem deixar. E eu queria ver São Paulo e Corinthians. Eu morava em São Paulo, o jogo foi no estádio do Morumbi, e ele recém-nascido, e eu fui para um camarote, ele bebezinho, e quando eu desci a Giovana, eu dei de cara com a torcida do Corinthians, assim, imagina, daquele jeito que a gente já conhece a torcida do Corinthians. Sim. Alguém me viu, olhou, eu tava em pânico, porque eu tava com o bebê e o Eduardo, né, dormindo, eu com aquele olhar de pânico, a pessoa me reconheceu, na época eu era apresentadora do Globo Esporte, e ele me defendeu, ele falou assim, pediu para a torcida ficar calada, em silêncio, a torcida ficou em silêncio, abriu um núcleo, eu entrei nesse meio aqui, e eles foram junto comigo, me levando até o estádio, até a porta do estádio, até perto de onde eles poderiam ir, né? E eu entrei e eles seguiram. Então, assim, e naquela época eu já era flamenguista, todo mundo sabia que eu era flamenguista. Sim. E a outra passagem que foi muito bacana aconteceu no ano passado, na Libertadores. Ano passado? Já é ano passado, né? Nossa, passa rápido demais. Ano passado, na Libertadores em Montevidéu, eu fui de Flamengo. Eu fui inteira de Flamengo. Eu fui com tênis do Flamengo, eu fui no Aeroflá, eu fui torcedora. Saí de casa 3 horas da manhã com meu casaquinho do Mengão, camisa do Mengão, bolsa do Mengão, mochila do Mengão, tênis do Mengão, boné do Mengão. Eu tava própria. Só faltava o relógio, a unha, eu pintei de preto, eu tava Mengão. E aí eu fui no Aeroflá, cheguei lá no estádio de Montevidéu, encontramos a torcida do Palmeiras várias vezes, sem problema nenhum. E dentro tinha uma área área VIP ali, né? Que era bem grande, inclusive, com bastante torcedor ali, tanto do Flamengo quanto do Palmeiras, aliás. Espetacular, os torcedores, em paz, não teve uma confusão, não teve nada que eu tenha visto, né? E ali eu brinquei junto com a torcida do Palmeiras. Tem imagem aqui, depois eu até mando para vocês. Eu acho que eu tenho aqui, acho que foi com esse celular. Eu dentro ali, eles comemorando e brincando antes do jogo, cantando o hino do Palmeiras, e eu ali no meio deles, gravando, de Mengão, camisa do Mengão, boné do Mengão, sapato do Mengão, toda do Mengão, no meio da torcida do Palmeiras.
sabe? E eles ali numa boa, brincando. Glenda vai ser palmeirense, vira palmeirense. Vamos puxar a Glenda pro Palmeiras. E eu falando, não, de jeito nenhum, sou Flamengo e tal, não sei o quê. Então, eu acho que eu nunca tive problema nenhum e guardo esses momentos, para mim, que são momentos mágicos, são momentos que tornam esse esporte o que ele é. Total. Né? A força do futebol é justamente por causa disso, porque ele mexe com o emocional de todos nós e essa brincadeira que hoje em dia está sendo muito reprimida e que eu acho seríssimo, como, por exemplo, agora na final do Sub-20, falarem que a torcida, os jogadores do Palmeiras não podem comemorar o título porque estava na Neoquímica, isso não é falta de respeito? Gente, desculpa, isso não é falta de respeito. Isso é do jogo. O campeão vai comemorar, o campeão vai dar a volta olímpica, independentemente de onde ele esteja, se ele estiver na casa dele ou estiver na casa do adversário. Eu acho que o respeito tem que ser defendido acima de tudo, sabe? Eu acho que um dos pilares do esporte e que vem desde o início, né? Corro para os Jogos Olímpicos, né? Barão de Coubertin e tudo, é o tal do fair play, é você reconhecer quando o outro é melhor que você, é você aplaudir quando o outro é melhor que você, e isso faz parte do jogo, né? Um só pode ganhar, não tem dois vencedores, sim, né? Um só pode ganhar. Então, eu acho que isso é uma coisa para a gente começar a se preocupar. A partir do momento que um jogador não pode comemorar em frente à torcida adversária, isso é uma explosão de emoção. Quem foi atleta sabe disso. Eu não estou implicando contra, eu não estou faltando respeito, eu estou comemorando, entendeu? E ali você é meu adversário, eu quero ganhar de você. Vamos acabar com essa hipocrisia. Né? Total. Não, eu não sei, é o que eu penso, tá? Não, eu penso isso como ex-atleta. E eu acho que, assim, a partir do momento que você mata isso, você está acabando com o esporte. Você vai acabar com o esporte. Porque ele vai começar a ficar politicamente correto demais, vai começar a ficar hipócrita demais, e aí daqui a pouco você... Imagina, o jogador faz o gol, não comemora porque está jogando tá jogando contra o ex-clube. Aí daqui a pouco ele não pode comemorar mais porque senão ele vai ganhar o cartão amarelo. Daqui a pouco comemora o gol e é aquela coisa assim, ó. Acabou a emoção. Que a gente critica, né, aqui no Brasil, que lá na Europa não é tão... Não, acabou a emoção. É isso. Acabou a emoção. Eu acho que faltar respeito é outra coisa. Total. Faltar respeito é quando vem com ataques racistas, faltar respeito é quando vem com agressão, quando você agride o outro, quando você sai lá do seu gol para dar uma voadora no outro jogador, ou quando você bate no outro jogador, ou quando você mente, né? Quando você fabrica uma queda que não aconteceu, ou então uma pernada que não levou, uma cotovelada que você não levou. Quando você mente, aí você falta respeito. Agora, a explosão da emoção do momento do gol ou da vitória, né? Eu acho que a gente não pode dizer que você não pode comemorar, entendeu? Não, sem dúvida. Mas o problema é a torcida única, né? Se a torcida do Palmeiras estivesse lá, os caras iam acabar o jogo, iam na torcida deles, vão fazer a festa. Também. Tranquila, todo mundo embora. Os caras têm preguiça de tomar conta. E aí bota uma torcida só e aí vai causando mais problemas do que causaria se tivesse a torcida do Palmeiras lá, uma parte do estádio com a torcida do Palmeiras. Não pode. Eu acho que a coisa mais maravilhosa do esporte é justamente esse momento. É o momento da vitória, né? Um momento que apita o final e ganha. Isso, imagina Sim. então uma Copa do Mundo. Imagina uma Copa do Mundo na Itália. Aí tá lá, Brasil e Itália na final da Copa do Mundo. O Brasil é campeão, ninguém comemora? Não. Ou então a Itália... Entendeu? Então não pode comemorar, então. Então a gente não pode comemorar porque a gente está num país do adversário e falta de respeito. Gente, não, né? E aí a gente vê até a entrevista do próprio Endrick, né? Nessa partida que você citou, que ele começa a entrevista falando: eu queria pedir desculpa pra torcida do Corinthians, que eu não quis provocar. Cara, não, você tava comemorando o gol do título, irmão. A gente sabe que você não tá provocando. Exatamente, você tem que comemorar e de monte. E lógico, o discurso dele é muito bonito, inclusive falando de, quero agradar todos os brasileiros, porque ele se vê também como um possível cara aí que pode unir isso, mas é bizarro começar um menino de 16 anos pedindo desculpa por ter feito o gol do título. Desculpa porque eu fiz o gol do título. Gente, loucura. Isso não pode. A gente não pode deixar isso acontecer. Né? Nós, comunicadores, jornalistas, influenciadores, torcedores, a gente não pode deixar isso acontecer. Porque senão, cara, como é que faz? Sem dúvida, Glenda. Faz como? E voltando nessa linha do Flamengo, a gente vê o quanto a Glenda é flamenguista. Ela nem fala Flamengo, ela fala Mengão. É o tempo isso. todo. Malvadão. E o cara na rádio? Malvadão foi E na bom. rádio, gente? E na rádio, no programa da rádio? Que eu tô falando do Flamengo. Hoje mesmo eu tô falando do Flamengo. Aí o que eu tava falando do Flamengo?
Ai, meu Deus, sei lá, eu tô falando alguma coisa do Flamengo que eu fico falando assim, não, por que a gente? Por que a gente não pode? Aí eu falo, oi? A gente quem, ô cara pálida? Muito bom. E, Glenda, o torcedor tem uma cultura muito de falar que a imprensa torce pra aquele time, torce pra aquele outro e tal. E parte. todo mundo fala que a Globo é muito flamenguista. Até, parte. até os torcedores de São Paulo falam que a Globo é flamenguista. Tem muito flamenguista na Globo? Cara, tem alguns flamenguistas, mas não tem só flamenguista. Mas tem Muito alguns boa essa flamenguistas, resposta. obviamente, tem alguns flamenguistas. Não posso entregar os meus colegas que não gostam de falar que são. Mas tem flamenguista, mas tem vascaíno, mas tem palmeirense, tem, por exemplo, já tive editor-chefe do Globo Esporte que era palmeirense doente. Uhum. Entendeu? E, enfim, era normal. E eu flamenguista, e o outro tricolor depois, enfim. E aí, mas eu assim- quase falei o nome. Mas assim, é uma parada que o torcedor tem que entender também. Porque se a pessoa trabalha com esporte, muito provavelmente ela é apaixonada por um time ali, entendeu? É a parada que nutriu o negócio, entendeu? Então, Eu acho que especificamente com esporte, quem trabalha com esporte é muito apaixonado pelo que muito. faz. Porque senão não faz. Por que não faz? Porque trabalha todo fim de semana, trabalha feriado, sempre tem jogo, você vai pegar assim, né? Você pega a escala, você vai assim, amistoso da seleção, feriado. Obrigada. Feriado. Ah, tá, legal, valeu. Sempre assim, né? Sempre. Então, assim, você não folga, você vira à noite, você trabalha todo fim de semana, você não tem Natal, não tem Ano Novo, e é assim a nossa vida. Então, você tem que ser muito apaixonado, né? Eu já vi muita gente entrar, chegar, meu sonho é fazer esporte. Eu começo a fazer esporte, você não mudei. Eu falo, mas mudou por quê? É demais, né? É demais. mas até hoje, Glenda, mesmo você não indo pros estádios, não fazendo reportagem, você Cara, eu ainda trabalho domingo a sacrifica domingo. muito. Não, mas trabalho mas todo o fim de sábado semana. você ganhou. Não, sábado eu não ganho. Como é que eu me preparo para um... Não tem jeito, né? Vamos lá. Como é que eu me preparo para um programa que tem 6 horas, às vezes 8 horas, às vezes 4 horas ao vivo, com todo aquele conteúdo do show do esporte? Sim. Não é Assistindo tudo. Né? enchendo a cara no sábado, nem isso. curtindo a vida doidado. Não, eu me Aham. preparo vendo as coisas, assistindo os jogos, lendo o que está acontecendo. Eu gosto muito de informação, então eu vou atrás dos números, eu vou atrás de estudos para levar, para discutir esses estudos com o Elia, porque o Elia tem muito conteúdo, Sim. né? É um cara que sabe muito, principalmente de futebol. Quer dizer, principalmente de futebol não. O Elia é uma das poucas profissionais que eu conheço que sabe muito de futebol e muito de esporte olímpico e muito de automobilismo. Ele sabe tudo. De tudo ele viu, de tudo ele sabe, de tudo ele conhece, e tudo ele argumenta muito bem argumentado. É uma delícia trabalhar do lado do Elia, porque a troca é muito boa. Você joga, ele pesca, ele joga de volta, você pesca de volta. Então, a nossa troca é maravilhosa, assim, um presente. Um presente do Grupo Bandeirante ter me colocado do lado do Elia. Caraca! Que isso, velho? Ah, Até não, arrepiei gente. aqui, mano. Gente do céu! Elia Júnior. Se eu te contar... Olha lá, ele fala, você me ama ou não? É assim que ele fala comigo. Eu tô fazendo... eu juro por Deus, eu tô aqui no podcast com o Fred, com a equipe inteira aqui do Desimpedidos. E estou nesse exato momento falando de você. Eu tava aqui no podcast falando... Não, pera aí, coisa ruim. Pera aí, caceta. Presta Põe no atenção. Viva Voz, põe no Viva Voz. Pera aí, vou botar no Viva Voz. Então tem que avisar que eu não sei o que ele vai dizer. Vai que ele começa a falar mal de alguém aí. Mentira. Olha só, fala aqui com todo mundo. Alô, pessoal, alô, Fred. Olha, vocês estão com as melhores pessoas do mundo. O único problema é o seguinte, ela é tão boa, tão especial, que a gente acaba ficando apaixonada por ela. Mas o bom dessa história toda é que ela é de verdade. Bom programa aí, viu? Pera aí, pô, tu já vai desligar, tu sabe nem que eu tô falando aqui de você, se eu tô falando bem de você ou mal, cara? Você isso é acaba de muito me elogiar bom, aqui, você não sabe nem se eu tô falando mal de você? Oi. Pera aí, ô Fred, fala aí. Fala agora. Você desligou, Elia? Fred, o que ela tá falando aí? Fala aí com ele. Elia, primeiramente é um prazer tá falando aqui com você. A Glenda pediu pra gente não citar isso, mas a gente assiste vocês desde pequeno. Mas eu também era pequena, hein? Deu prazer. Mas ela tá falando que você é uma das pessoas que mais manja de futebol, automobilismo e esporte olímpico.
É porque ela é minha amiga, pros amigos tudo, né, Fred? Boa, mas aí eu quero do seu lado que você seja um amigo traíra. Tem alguma história da Glenda que você quer entregar aqui? Ela que se vire pra contar pra gente? Olha, a Glenda só tem boas histórias, né? Porque ela é campeã. Amigo, O problema né, da gente? Glenda é o seguinte, ela como campeã, ela tem o olhar do atleta, né? E eu tenho o olhar do Verdade. crítico, né? Eu sou muito crítico, eu acho que a gente vive de resultado o tempo inteiro. E a Glenda é muito mais coração do que eu, né? Então a gente tem um certo choque nessa questão. Verdade. Deu muito resultado e ela muito coração. Mas acho que é por isso que dá certo, né, Fred? Que ótimo, Elia. Obrigado pela participação totalmente involuntária. Gênio. Né? Foi ligar pra Só contar gênio. alguma fofoquinha pra Glenda, teve que participar do programa. Que coisa feia a gente fez. Mas obrigado, viu, Elia? Prazer falar contigo. Não, nada de fofoca aqui. Essa parceria nossa é muito, muito boa, é muito de verdade, o que eu acho interessante, porque não é fácil. O Fred, não sei como é a convivência de vocês todos aí, mas difícil. a convivência de verdade, a convivência Difícil. aquela que você pode falar o que é bom e falar o que é ruim também, nunca é muito tranquilo. E a nossa realmente é de verdade. É. Seja pro bem, seja pro mal, mas é de verdade. Então a gente constrói a relação, não é com fala, né? A gente constrói relação com ato. Eu acho que a gente tem construído a nossa relação de uma maneira muito interessante, exatamente porque os nossos atos são de verdade, né? Então, boa sorte para vocês, ótimo programa, um beijão aí, tá? Fechou. Valeu, Elia. Obrigado. Um abraço. Te amo, beijo. Credo, Não, é gente, surreal, que mano. isso, velho. Não, vocês Olha isso. viram. entendeu? É muito amigo. É, do nada, Muito. falou, bagulho. Não, foi Impressionante. loucura, Na velho. Eu hora, fiquei velho. arrepiado aqui. Juro por real. Deus, eu tô chocada. Não, eu fiquei arrepiado, Caraca, velho. que macumba é essa, amigão? Esquentou a orelha dele lá e falou assim... De que a gente vai começar a falar agora? Deixa eu falar do Pelé pra ver se ele liga. Ronaldo, pra ver se ele liga. Cristiano Tá Ronaldo. louco, Vamos que falar isso, de todos velho. esses aí. Vamos Mentira. falar dos gigantes, mas vamos falar de. Não, Teve, mentira. você, numa das suas falas, você falou um negócio que pra mim não passou desapercebido. Que Ó. você era setorista do Fluminense na Fui. Série C. É, E assim, eu tenho sempre curiosidades das histórias gigantes, mas das histórias mais Pequenininhas. perrengue, assim. Porque eu imagino que, pô, hoje em dia tem alguns. Hoje em dia, que né, os clubes são um pouco mais estruturados, a Série C tem lá seus perrengues. Agora eu fico imaginando em que ano que foi isso? 99. muito bem. 99. Muito o obrigada. Careca é um daqueles que comenta, É isso aí. paga a série B. Impressionante, e tal. é isso aí. Essa não. É, legitimamente. Mas ainda tem que trabalhar mais um ano. E olha só que coisa bacana, né? Assim, o Parreira era o técnico e depois o Parreira foi técnico da seleção, né? Então, olha como é que a vida vai quando a gente abraça as coisas, né? Porque às vezes eu fico assim, às vezes eu vejo algumas reações assim, não, você vai fazer isso, mas pô, eu acho que eu mereceria fazer outra coisa, né? Melhor, talvez, Sim. tal. E eu ficava lembrando assim, gente, qualquer coisa que me davam para eu fazer, eu queria fazer, eu queria aprender, eu queria estar lá, eu queria ver, sabe? E ali você cria relação, e aquilo ali vai te levar para outro lugar, e aquilo ali vai te dando bagagem. Então, eu me lembro que depois, quando o Parreira foi anunciado técnico da seleção, eu tinha muito, muito relacionamento com o Parreira por causa disso, por causa dessa época. Eu tinha o telefone dele. Então, para mim, eu falei, e aí, Parreira? Fala aí, dá uma entrevista aí. Era normal, entendeu? Então, assim, minha cobertura na Copa de 2006, que Foi incrível por causa disso, né? foi um dos motivos, Olha foi só. justamente esse, porque eu conheci o Parreira daquela época lá do Fluminense, né? Então, eu acho que todos os nossos relacionamentos profissionais ou não profissionais são importantes porque a gente vai mostrando quem a gente é, sabe? A forma da ética, da confiança, do trabalho que a gente faz. Então, foi muito bacana ter participado disso, né? Desse período do Fluminense, depois daquela história toda, aquela confusão toda de vai para a Série A direto, passa reto Isso que pela eu queria Série saber, B. entendeu? Porque tem a Não, cultura então, do porque- torcedor que fala que voltou pra Não, Série então A eu me de forma lembro, desonesta e não, tal. não foi, eu me lembro até me lembro da reunião, que foi decidido o retorno, né, sair da Série C e ir direto para a Série A. Mas assim, sem brincadeira, eu tenho uma memória muito ruim, sabe? Uhum. Então assim, eu lembro da reunião, eu lembro que eu estava na reunião, que eu cobri aquela reunião, mas eu não lembro direito o que foi, o que deixou de ser, se foi virada de mesa, se não foi virada... Eu realmente não lembro. Assim como várias histórias minhas em Copa do Mundo, em Olimpíada, que as pessoas chegam para mim assim, Glenda, você lembra disso? Eu falei, não lembro, cara, não lembro. E não lembro mesmo. Eu acho que a demanda de informação é tanta
que na minha cabeça, eu queria ter o chip do Galvão, queria o chip do Reginaldo Leme, do Luiz... Cara, o Luiz Roberto Demúcio é um negócio impressionante. Ele lembra do futebol da década nem que ele existia ainda, entendeu? Sei lá como é que ele viu aquilo. Do além, ele lembra das coisas. Eu não tenho essa memória boa, não. Eu lembro de coisas assim, muito pontuais que eu estava presente, que eu fiz a cobertura, ou que eu fiz a entrevista, coisas que me marcaram. Bom, depois estudando neurociência, você aprende que você lembra daquilo que te marcou na emoção, né? Que você sentiu alguma coisa. Por isso que aquilo, aí a memória guarda aquilo, né? Então, aí às vezes eu fico até me perguntando, pô, será que eu me emocionei tão pouco assim? Ou não, né? Depois eu fui pensando, falei assim, não, é porque eu me emocionei demais em certos momentos e aquilo ali ficou guardado. Mas eu lembro muito bem dessa questão da Série C e do Fluminense, porque era uma época tão gostosa, né? Que os repórteres tinham mais acesso, que a conversa era muito mais franca, muito mais aberta, que a gente ficava conversando ali depois do treino, sentado no gramado mesmo, os jogadores vinham, sentavam no gramado e ficavam conversando com a gente, o próprio Parreira mesmo. Eram outros tempos. Eu não sou daquela que sou saudosista e fico, porque naquela época era muito melhor. Não, eu acho que as coisas mudam, né? Mas eu acho que existia... mais... talvez mais... as pessoas eram mais autênticas, sabe? As entrevistas eram mais autênticas. Hoje em dia, você tem entrevista que você vê e que você fala, caramba, pô, dá para ser mais verdadeiro, é media trainer total, sabe? E aí, como a gente acompanha muito de perto, né? E aí você acaba conhecendo as pessoas, você acaba sabendo do traço de cada um, assim, você fala, mas... Pô, podia estar mais legal, né? E quem que era o atleta? Por exemplo, a última entrevista do Tite, eu achei do caceta. Ele chegar e falar daquele jeito do Neymar, depois ele até pediu desculpas. Mas eu falei, cara, nem precisava ter pedido desculpas, porque foi autêntico. Eu adorei aquilo. Eu falei, cara, que legal, porque o que ele falou é o que todos nós estamos vendo, é o que todo mundo está sentindo, sabe? E o que todo mundo já sabe há muito tempo, que o Neymar joga pra caceta mesmo, sabe? Então, eu acho que eu fico feliz se eu estiver notando um movimento de autenticidade novamente no esporte e menos julgamento, né? Eu acho que as pessoas acabam deixando de ser autêntica com medo do julgamento. O que falaram, o que pensaram, Mas sem o que dúvida, vão dizer, né? E eu acho que, às vezes, isso atrapalha a evolução do próprio esporte. Mas, Helena, a minha opinião, aí você me diz se concorda ou não. Porque eu acho que isso é uma parada nutrida pelo próprio torcedor. Porque o torcedor é o que julga e é o torcedor que exige que o jogador seja mais sincero. Né? Eu acho que não é só o torcedor. Eu acho que é o torcedor, acho que é o jornalismo esportivo de alguns lugares e algumas pessoas. Próprio clube. Eu acho que tem um ciclo que acabou se viciando e talvez na questão do clique, de puxar clique, de não sei o quê, e que acaba pegando coisas. Por exemplo, quando eu vi o Andreas Pereira falando agora, né? Agora, Sim. que ele deu uma entrevista pro canal do Paulo Souza. Do Paulo Souza. Quando eu vi isso, eu falei, ai, coitadinho, gente, vai ser massacrado. Até que não, eu falei, nossa, mudou alguma coisa. Porque se fosse antigamente, ele ia ser massacrado. Com certeza. Massacrado. Ele ia ser massacrado. Quem é você que está falando isso? E não. Ou seja, então, quando as pessoas começam a falar o que de fato acontece, as verdades que acontecem, as pessoas estão começando a perceber que ele só está apenas dizendo uma verdade. E que todo mundo também já sabia. Total. Né? Todo mundo já sabia. Eu acho que nessa situação, você falou do torcedor, você também citou as outras coisas, mas eu acho que tem muito a ver também com a fase da comunicação mesmo que a gente vive, que é uma exposição bizarra de todas as profissões. Você pode não trabalhar com comunicação, mas você está exposto numa rede social e você... É verdade. Para você ter sucesso, você tem que fazer bem as suas redes sociais. Então, acaba que você acaba desmembrando mesmo, profissionalmente, para a área da comunicação também. E, às vezes, você nem tinha tanto interesse. Eu acho que os jogadores de futebol, no caso, eles falavam mais também... Porque não tinha ali um Instagram depois que ia repercutir. Ficava ali fechado, né? Ficava ali fechado. Exato. Chegava tudo mais no ao vivo, né? Ali, passou na rua, o fulano gritou pra mim porque eu falei aquilo numa entrevista. Hoje não, é tudo instantâneo. Então, um moleque que nasce no futebol com 18 anos... Pega milhão, né? Bluf. Exatamente. Explode, uma explosão. Exatamente. Imagina um moleque de 18 anos que a gente tá querendo que seja autêntico pra caramba, não sei o quê.
primeira coisa que ele fala autêntico, tem uma porrada de comentário matando ele. Ele verdade. fala, preciso de um media training, tá ligado? Eu acho que a gente tá muito nessa fase, assim, também. Você tem toda a razão. Você tem toda a razão. Ah, que isso. Porra. Você tem toda a razão. Já postei. E Glenda, indo nessa linha de entrevistados, quem era a pessoa que você mais gostava de entrevistar? Eu fiquei até curioso pra saber. Você pegou aquela época do Túlio, do Romário? Peguei. O Túlio era demais, gente. E era você que tava lá com os caras. Tava. O Túlio, uma vez eu fui fazer, a gente tinha um quadro chamado A Dona da Bola. A Dona da Bola nada mais era do que a mulher dos jogadores. Então a gente ia pra casa do jogador e a esposa ou quem trabalhasse cozinhava o prato que o jogador mais gostava de comer. Cara, gente, o que eu me diverti, o do Túlio, foi um negócio assim. E o Tulinho eu acho que era bebezinho. Assim. Olha, velho. Não, cara, foi muito legal. Assim, o Túlio, eu não tinha tempo ruim, cara. Se ele falava com o Túlio, era divertido, era engraçado. Ele estava sempre presente, ele dava entrevista, ele topava tudo. Túlio, vamos subir a Pedra da Gávea e pular lá de cima. Olha, você pode morrer, hein? Vamos! E ele topava, assim, sabe? Era muito legal. Eu nunca tive problema com entrevista. Sempre que eu pedi uma entrevista, eu conseguia as entrevistas, sabe? Eu gostava muito de entrevistar o Ronaldo, por exemplo. O Ronaldo sempre tinha um olhar muito para negócio, sabe? Ele sempre... Desde a época do jogador. Desde a época de jogador. A gente falava com ele, mas ele sempre puxava alguma coisa pro negócio, sempre puxava alguma coisa muito, muito, muito inteligente, sabe? Muito rápido nos pensamentos e nas falas, assim, sabe? O Kaká era outro que eu amava entrevistar. Tô vendo a camisa dele aqui atrás de você. O Kaká era demais entrevistar o Kaká. Também elegante, né? Sempre elegante, aquela voz, cabelo no lugar, roupa impecável, né? O Kaká era sempre assim, né? Então, outro também muito verdadeiro, muito honesto, bom de entrevistar, o Muricy Ramalho. Muricy Ramalho é demais, cara. Eu amava as coletivas do Muricy. Eu estava aqui em São Paulo, quando ele era técnico do São Paulo, e eu adorava ir pro treino do São Paulo só para escutar as coletivas. É o Muricy que vai falar, eu vou. Eu vou lá. Eu adorava, cara. Adorava aquela foto, aquele jeito dele. Tá perguntando por quê? Mas, Ué, você não sabe tudo? Você já tá falando por mim? Eu adorava aquilo, cara. É bom demais. E bom na hora demais. de fazer você chegou a fazer pergunta pro Muricy, obviamente, não dava um medinho? Porque assim, sempre. eu assistindo em Sempre. casa, Sempre. eu ficava com medo, entendeu? Sempre. Porque eu já tava começando a ter um olhar mais do jornalista ali, e cara, eu falava, mano, o que eu pipocaria pro Muricy pra fazer uma entrevista com ele seria algo impressionante, cara. Sempre. E aí dava um medinho, mas aí não tem jeito. Não, mas aí não tem jeito. Tem que vai lá e, cara, vai. Pô, Vai. inclusive, Se maravilhoso o prepara. Muricy Ramalho Ia no ser Fala demais Brasólia, hein? aqui. Ia ser demais. Pode Ia anotar ser aí. lindo, velho. Olha, olha, alô, Muricy. Vai tá nome. Nome. Traz o Muricy. Ô, Glenda, mas Muriça, vem pra cá, Muriça. queria perguntar pra você uma parada, que você citou esse programa que você fez aí com o Túlio, que você ia na casa A deles. Dona da Bola. Dona da Bola, Muito isso. bom. E você fez outros programas na sua carreira que também traziam sempre esse lado B da vida do jogador. E Sempre. esse programa que você me contou me lembrou o mais recente deles, que eu acompanhei de monte, que foi as Matrioscas. As Matrioscas. Que você Eu tava lá sempre na gostei Rússia. dessa humanização. Você vê que Então. o Eli acabou de falar disso, que eu sou mais romântica, mais coração, mais não sei o quê. E sou mesmo. Eu acho que eu tenho um olhar para o humano muito forte. Porque eu acho que, obviamente, que existem os super-heróis e existem mesmo os grandes ídolos, os grandes astros. Só que eu sei também que junto com esse astro, junto com esse ídolo e junto com esse super-homem, super-mulher, tem o lado humano. E esse lado humano é o que te toca. Esse lado humano é que, de uma certa forma, acaba fazendo com que a criança torça mais por um ou pelo outro, porque ela se identifique em algum momento com o lado humano. Seja ele o lado humano do super-herói, mas o lado humano, ou seja o outro lado humano que mostra mais fraqueza, ou seja o que for. Então eu sempre gostei muito disso, porque eu sempre gostei de entender, eu sempre fui muito curiosa para saber como é que essa pessoa conseguiu construir isso. Como é que essa pessoa conseguiu chegar nisso? Como é que o Xuxa conseguia baixar o tempo dele? O que ele fazia para aquilo? Quem eram as pessoas que estavam perto? Como é que é a família, nesse caso, a presença da família? Que história é essa? Eu sempre gostei de histórias. E sempre fiquei muito emocionada com as histórias. E sempre tentei me botar no lugar, até porque
lá atrás eu fui esse atleta, né? Sim. Que passou dificuldade. Eu fui essa atleta que tive que bater de porta em porta para atrás de patrocínio e receber não. Eu fui essa atleta que deixou de competir porque não tinha dinheiro para competição. Eu fui essa atleta que conseguiu ganhar. Eu fui essa atleta que conseguiu perder, que perdeu depois de treinar um ano inteiro para aquele dia, para aquele instante, foi lá e perdeu e fica puto e tem que engolir a raiva e tentar descobrir por que perdeu, aonde foi que errou, e você olhar para onde você errou é muito duro. E esse é o exercício que o atleta mais faz. É errar para onde, né, olhar o que eu errei. Por mais que às vezes ele não mostre essa fragilidade ou não mostre que ele está olhando para o que ele errou e que ele diga que ele é fodão, na consciência dele, no momento que ele coloca cabeça no travesseiro, ele vai falar onde eu errei. Por que eu não conseguia? O que eu faço para conseguir? E é isso que movimenta e que move o atleta a não desistir e tentar tudo de novo, né? Então, por isso tudo, eu sou mais romântica e eu sou mais cuidadosa Sim. com as minhas palavras. Eu sou mais cuidadosa na hora de perguntar. Eu sou mais cuidadosa na hora de contar aquela história. Porque eu já sofri aquilo ali, eu sei que dor é essa, sabe? Uhum. E também sei a alegria. Eu sei que a alegria é essa, da conquista. E sei também de como é difícil equilibrar ego e não ego. Que é difícil mesmo. Quando você começa a ganhar, quando você começa a se dar bem, quando você começa a ser reconhecido, quando você começa, né, você tende a estufar mais o peito, olhar um pouco mais para cima, e aí o tempo vem e te mostra que não é bem assim, que tudo isso só vale a pena se você compartilhar, se você dividir, se você estiver junto com aquele time que está ali junto com você. Então são momentos que a vida vão dando pra gente, que a gente vai aprendendo, e que é obviamente que esse olhar todo vai interferir no meu trabalho final. Com certeza. Por isso que talvez eu seja mais romântica no meu olhar. E falando disso das Eu nem te respondi, né? matrioscas... Da matriosca. Eu fui das lá, voltei, matrioscas, voltei, mas Pô, eu só mas essa assisti. resposta foi justamente maravilhosa. na fatídica eliminação do Brasil, você estava com a mãe do Fernandinho. Mãe do Fernandinho. Porque assim, o brasileiro tem Aliás, essa cultura... eu não as estava só três, com a né? mãe do Fernandinho. Não, a Nadine estava em outro lugar. Eu estava com a Vera Lúcia, a mãe do Gabriel Jesus, Sim. a mãe do Fernandinho, a Anne, mãe do Fernandinho. Mas estava com vários outros familiares ali. Vários. Eu estava com a esposa do Fred, eu estava com a mãe do Fred. Quem mais tinha? A família do Fagner, os meninos, os dois meninos, que, aliás, são a coisa mais fofa do mundo, aquele filho mais velho. Ele é a cara do pai, é o pai escorrido, Sim, o assim, Fagninho, impressionante, né? Fagninho, né? Sim, Fagninho, todo mundo chama ele de gente, Fagninho. esse garoto é uma coisa, Ele é demais. Tanto que ele foi uma das crianças que chegou e falou: não, meu pai não é isso não, meu pai não é isso não, porque começou todo mundo a xingar todo mundo, né? Enfim, foi um momento muito forte que eu passei ali e que, assim, de lá para cá, se eu já era mais cuidadosa, se eu já era mais romântica, eu me tornei muito mais, então. Uhum. Pronto, acabou. Eu acho que é isso. Eu acho que o esporte vai muito além. Eu acho que o esporte vai muito além daquilo ali que a gente está vendo. Obviamente que a gente fica chateado. Obviamente que a gente tem raiva. Obviamente que a gente fica pé da vida. Mas é o esporte. É a competição e um tem que ganhar. Um vai ganhar e o outro vai perder. Um vai embora para casa e o outro vai continuar e vai ficar. Então, e como é que foi pra você estar com a mãe do Fernandinho? Porque, como eu tava dizendo, a gente sempre busca, né? A gente O culpado. não vou colocar nesse bonde, não. Mas a parte da torcida brasileira sempre pega um culpado. E na eliminação de 2018, todo mundo pegou o Fernandinho ali, de fato, né? Porque Foi. o Casimiro não pôde jogar e tal. Então, quando você estando lá com a mãe dele, ela já sentiu o impacto na hora? Na hora. Como é que foi isso? Como é que horrível. ela foi recebendo? O que aconteceu? Conta pra gente como é que foi. Foi muito forte, assim. Porque quando aconteceu o lance, a gente não estava entendendo direito. Ninguém entendeu direito ali. A gente estava olhando e falando: mas o que foi? Mas foi gol? Mas o que houve? Foi gol de quem? E aí, olha só que loucura. A Anne, mãe do Fernandinho, o coração dela é tão maravilhoso que ela falou: Verinha, que ela achou que tivesse sido o Gabriel Jesus. E aí ela falou pra Vera Lúcia: Vera Lúcia, não fica chateada não, uma coisa assim, sabe? Um negócio assim, não, mas não foi do Gabriel, ou foi do Gabriel, não me lembro direito se ela estava falando que não foi do Gabriel ou que foi do Gabriel, para não ficar chateada e tal, não sei o quê. E aí ela olhou e falou: foi o Fernando. Nossa. Ela botou a mão na cabeça e falou: foi o Fernando. Foi o Fernando, foi o Fernando. Você Cara, é louco, velho, não. e ela ficou... Eu nunca vi olha, eu tô pra ver um olhar tão
de tanta tristeza, porque ela sabia o que vinha. Uhum. Ela sabia o que vinha. E aí, a torcida, tinha uns torcedores do Brasil ali junto com a gente, um pouco mais acima, tinham 2 caras, 2 brutamontes, assim, enormes, que começaram a xingar. E xingavam o Fernando, mas xingavam com ódio. E os filhos do Fernando ali, a esposa do Fernandinho, a Anne começou a passar mal. A Anne começou a passar mal, que ela teve que sair. Tanto que os últimos 30 minutos do jogo, acho que no segundo tempo inteiro, eu não me lembro direito, porque eu saí 15 minutos antes para entrar ao vivo, então eu tive que sair nos últimos 15 minutos. A Anne saiu da arquibancada, que ela começou a passar muito mal, e foi lá para cima, foi lá para cima, tinha umas televisões ali, ela sentou no chão, assim, ó, em posição fetal, assim, chorando, passando mal. A Vera Lúcia saiu também. Saiu eu e Vera Lúcia para ficar com a Anne. E eu não vi mais o jogo. Eu só escutava o barulho, né? E eu não ouvi mais o jogo. A Anne passando muito mal. Bom, depois disso, né, a gente já sabe que, enfim, ela passou mal, a esposa dele teve problema de depressão. Enfim, tem uma série de coisas ali envolvidas. E que, para mim, aquilo ali foi muito forte. Muito forte. Uhum. E eu, assim, na hora quando os torcedores começaram a gritar, houve, assim, um movimento dos próprios familiares de, tipo, cala essa boca. O que você está falando? Olha as crianças aqui. Então, teve uma confusão ali, sabe? Das famílias protegendo e os 2 não parando de xingar. E, assim, a sensação que eu tinha, a vontade que eu tinha era de pular, de dar porrada nos 2, Sim. entendeu? Cala essa boca, o que você está falando? Para de xingar os outros, cara. Torce pro Brasil ir lá e conseguir reverter esse placar, conseguir virar esse placar, em vez de ficar xingando, sabe? E aí começaram os gritos racistas, e aí foi numa velocidade, e a Anne saiu, e a Vera Lúcia saiu, e eu saí, eu acabei não vi nada, fiquei com a Anne o tempo inteiro. Aí teve uma hora que, se eu não me engano, eu acho que foi até a mãe do Fred. Eu acho que foi a mãe do Fred, que é muito amiga da Anne. Eu não me lembro direito, mas eu acho que se não foi a mãe do Fred, eu peço desculpas. Mas eu acho que foi a mãe do Fred que ficou com a Anne. A Vera Lúcia ficou com ela o tempo inteiro e eu saí do estádio porque eu tinha que ir lá para fora. Sim. Para fazer a entrada ao vivo pós-jogo. Mas aquilo ali, para mim, foi assim... E o que eu vi nessa Copa do Mundo foi justamente o que eu sempre quis mostrar, que é o lado humano. Tem família, tem pai, tem mãe, tem criança envolvida, tem avó, tem vô, como todos nós, entendeu? Todos nós temos. E eu fico, será que todo mundo se coloca no lugar dessas pessoas quando vai para um estádio de futebol? Será que você gostaria de ver o seu filho sendo xingado por um estádio inteiro? Palavrão, eu não estou nem levando em conta do palavrão, tá? Não estou nem levando em conta o palavrão. Não estou nem levando em conta o burro. Não estou nem levando em conta nisso. Agora, será que você gostaria de ver o seu filho passando por um ataque racista? Ou o seu pai? Ou a sua mãe? Ou o seu irmão? Ou alguém da sua família? Eu tenho certeza que não. E aí aquilo mudou muito, assim... Porque eu vi momentos lindos naquela Copa do Mundo, sabe? Momentos lindos, momentos de união. Momentos assim que as famílias se uniam na véspera do jogo, davam as mãos no pátio do hotel. Todos eles desciam, todos. Todos eles desciam, todos eles davam as mãos às crianças, às mulheres, os primos, os sobrinhos. Os tios davam as mãos e faziam e rezavam. Cada um falava uma palavra bonita. Então, assim... O que eu vi ali foi tão marcante, sabe? Foi tão especial que eu paro para pensar como o esporte pode ser tão bonito num momento desse e como o esporte pode ser tão feio quando tem torcedores desse naipe, né? Desse estilo, que para mim eu não chamo nem de torcedor. Sim. Porque eu acho que alguém que vai para um estádio, que acontece um momento desse, em vez de torcer a favor do Brasil, para que o Brasil consiga reverter, para que o Brasil consiga virar, fica xingando o jogador, ou fica diminuindo o jogador, ou fica criando confusão. Esse cara é muito infeliz. A vida dele é uma droga. E é por isso que ele faz isso, sabe? Sim. Só pode ser. Exato, Só calma. pode ser. Se ele estivesse feliz, ele não ia estar fazendo isso. Pelo contrário, ele ia estar pegando Exato. aquela energia e falar assim, porque a gente vai virar, porque a gente vai conseguir, porque isso daí não foi nada, vamos embora Brasil, vamos lá não sei o quê. Quer dizer, esse é o meu olhar, principalmente quando eu estou numa Copa do Mundo. Meu olhar como torcedora, não como jornalista.
Não, total. E, enfim. Pô, que relato, Não, né, Careca, fiquei velho? arrepiado aqui 1000 vezes, porque eu lembro de acompanhar, inclusive, com a minha mãe, as matrioscas. Que ela, Foi ela muito legal. amava, assim, ela falava, meu, você já viu esse programa? Comecei a ver com ela. É. E eu sei também que, enfim, depois no seu link ao vivo, você entra até emocionada. Não, eu choro. É isso, Eu não porque não aguento. dá. Eu não aguento. O E que eu vi isso foi surreal. E no programa em si das matrioscas também pincela ali um pouco desse momento. E a gente vê que é uma parada muito séria, né? Que, enfim, meio que é isso. Acabou o clima, gente. Não tem clima mais pra nada. Porque, enfim, foi tudo que você falou aí, né? Insulto racista e todas as outras agressões que ele sofreu. E depois, né? Por anos, inclusive. Por anos. É E isso, o Fernandinho... é um baita jogador. Não, além de ele ser um baita jogador, ele é um ser humano que é um negócio inacreditável de gentil, educado, carinhoso, atencioso. O Fernandinho é um gentleman, o Fernandinho é um cara exemplar, é um homem exemplar. Então, você vê esses ataques todos, você vê esse lado... Não é possível que isso esteja acontecendo com um cara tão exemplar, sabe? Tão generoso. O Fernandinho ele é muito generoso, muito cuidadoso. Então, eu fiquei muito triste com aquela cena, sabe? Eu fiquei muito triste, porque eu fico olhando para aquilo e falo assim, cara, você pegou um avião, você foi para a Rússia, entendeu? Você gastou um caminhão de dinheiro para estar aqui. O seu ingresso não é barato. Você está numa área super nobre, sabe? Você tá no meio das famílias dos jogadores, entendeu? E aí você faz esse papelão. Você tem que estar muito infeliz mesmo, sabe? Sua vida tá uma bosta pra você estar fazendo desse jeito, sabe? Tá muito ruim aquilo ali. Então, em vez de aproveitar aquele momento, eu não entendo. Eu sei lá, eu acho que quando eu tô vendo o Brasil em qualquer modalidade, e agora como torcedora, não como jornalista, né? Isso, graças a Deus, eu sempre soube separar muito bem. Eu sempre torço pelo atleta, sabe? Pelo meu país e pelo atleta. É tão difícil ser atleta no Brasil. É tão sofrido ser atleta do Brasil. Obviamente que a gente fica cobrindo aqui os grandes clubes, a gente fala dos grandes jogadores, mas a gente sabe também que para chegar ali... Cara, a Série C que você cobriu, né? Como é muito difícil. As histórias são muito tristes, assim. As histórias são de uma luta enorme, as histórias são de uma família inteira acreditando naquele menino. Pede dinheiro para um, pede dinheiro para outro. É o avô que deixa de trabalhar para poder pegar o ônibus. É a criança que sai de casa com 13 anos para morar em outro estado, para morar porque é a única chance que ela tem. Cara, as histórias humanas são histórias, assim, muito barra pesadas, sabe? Muito barra pesada. É muito barra pesada. Então, você ser atleta do Brasil, você conseguir estar numa seleção, em qualquer modalidade esportiva, e estar competindo, defendendo o seu país, cara, eu vou torcer até o último segundo para que dê certo. E se não der certo, amigão, tá tudo certo, porque você vai ter outra chance, entendeu? É até importante. E acabou. O que você já fez para estar ali são tantas pessoas envolvidas com aquele momento para que dê certo, sabe? Que o mínimo que eu posso fazer é torcer por você. Mesmo se você estiver perdendo, é continuar torcendo para você. Esse é o meu olhar, né? É assim que eu enxergo. Com certeza. E assim, e que seja um momento para quem julga, né? Para quem é esse tipo de torcedor, digamos, para colocar a mão na consciência, né? Desse tipo de relato. Porque a gente tá às vésperas de uma Copa do Mundo, é óbvio que a gente não quer ser eliminado. Tomara que a gente não corra nem esse risco, entendeu? Mas caso aconteça, para as pessoas sempre lembrarem que tem uma pessoa ali, que tem uma família ali por trás, entendeu? E isso das pessoas darem as mãos é porque eles sofrem dobrado, entendeu? Tipo, é quase que uma rede de apoio mesmo, porque é uma sofrendo pelo filho do outro, filho do outro, filho do outro. Eu também tava lá em Kazan, né? Que a gente foi eliminado. Então, a gente voltou, cara, e eu peguei o voo com os familiares também ali. E aí, cara, é óbvio que eu fiquei bravo, você fica frustrado, mas assim, o cara, qualquer pessoa, qualquer jogador, qualquer membro da comissão técnica, pode ser o cara que vai fazer um Instagram do Brasil, ele tá ali pra fazer o melhor, velho. Ninguém vai lá pra fazer sacanagem, entendeu? Tipo, Não cara, vai. Ninguém vai lá pra fazer corpo mole, ninguém vai lá pra errar, ninguém vai lá pra isso. Exato. Então, tipo, é óbvio que no ímpeto você xinga, você reclama, você fica bravo, mas
acabou. Tem uma pessoa, tem uma família, tem um profissional, tem uma história ali. Então, que esse relato e essa conversa que a gente tá tendo aqui, Sim. que sirva de exemplo pra galera que tá assistindo favor, isso né? e que, gente, caso aconteça, óbvio que a gente não quer que isso aconteça na próxima Copa do Mundo, mas pra gente colocar a mão na consciência e entender que não são assim as coisas, sabe? E, tipo, e até um negócio que eu sempre falo, que, por exemplo, o médico que vai operar a mãe desse cara, por exemplo, ele não vai cobrar de maneira tão ostensiva que ele tenha um desempenho profissional no ápice, assim, sabe? Tipo, ele não vai ficar monitorando se o cara saiu na noite anterior. Exatamente. Entendeu? Então, tipo, chega a ser uma cobrança burra. Entendeu? Porque, assim, eu acho que o Ivan Moura uma vez me falou isso, que o futebol é a coisa mais importante dentro das menos importantes, sabe? Então, tipo assim, cara, é um jogo, é um esporte, isso. beleza, que mexe com a paixão, mexe com tudo, beleza. Mas só que, gente, vamos combinar que É um jogo. é um jogo. É. Exato, acabou. É um jogo. É um né? jogo. A gente quer muito hexa, né? A gente quer demais, a gente tá torcendo, tá esperando. Mas é um jogo. Exatamente. E, Glenda, foi a cobertura mais difícil de grandes eventos que você Copa da fez? Rússia? Essa da Rússia? Até por conta desse episódio todo que você relatou? Ou você tem uma outra aí que foi um perrengue maior, um desafio maior? Porque você cobriu, enfim, 1000 Olimpíadas, Copa do Mundo. Não, eu acho que a Copa da Rússia foi muito difícil pra gente, até por causa do fuso horário, né? Então, Sim. quando o Brasil jogava, a gente não dormia. Então, você ficava 48 horas sem dormir, literalmente. Porque você trabalha dormia no fuso da Rússia e aí trabalha chegava, no fuso do Brasil. e aí tinha viagem, teve muito deslocamento. O Brasil viajou muito na Copa da Rússia e deslocamentos longos. E todos os nossos voos tinham que parar em Moscou. E a gente estava em Sochi. Então era Sochi, Moscou, Samara. Sochi, Moscou, Kazan. Sochi, Moscou, São Petersburgo. Sochi, Moscou. Então aquilo, imagina, são 2 para ir, 2 para voltar. Entre esses voos, jogo, treino, Nossa. cobertura, entra, sai. Então foi A galera que trabalha Cara, foi nem aí pra falar inglês. Não, foi desesperador. Foi desesperador. Tinha dias assim que a gente dormia no aeroporto, assim, sabe aquele soninho assim? Falei, ai, gente, aqui tá tão bom, não quero sair daqui. Toda torta. A bolsa aqui, mas aqui era bom demais. Não, assim, eu lembro que tinha alguns voos que eu torcia pra durar 12 horas. Velho. Pra poder dormir. Exato. Falei, nossa, nem pra durar 12 horas esse voo, pra eu dormir e acordar só lá no negócio. Pelo amor de Deus, me velho, dá então, mais uma hora de sono. Mas foi uma cobertura difícil por causa disso. Por causa do deslocamento, muito deslocamento. Coisa que a gente não vai ter agora no Catar, né? Tudo acontece ali. Eu acho que é uma Copa diferente até, porque sempre teve algum deslocamento, né? Nas últimas Copas. É mesmo. Essa, graças a Deus, pelo menos deslocamento a gente não vai ter. Mas o fuso horário também é danadinho, né? Aquele fuso horário que faz a gente perder a noite. Também tem isso. Mas enfim, eu acho que Pequim também foi muito difícil por causa do fuso horário também. Essa cobertura do Japão, Tóquio, foi difícil também porque essa questão da pandemia, essa questão da máscara, de ter que fazer exame, né? Tinha que fazer exame todo Toda hora. dia, todo santo dia, tinha que fazer aquela porcaria daquele exame, cuspir naquele negócio nojento. Então, assim, foi muito trabalhoso também. Mas foi uma cobertura diferente para mim, porque eu estava dentro do time Brasil e eu pude mostrar um outro lado, que cada vez mais eu quero mostrar esse lado. Mas isso, enfim, as comissões precisam deixar, né? Os atletas precisam deixar também, que é mostrar justamente esse lado mais humano de preparação, de como mostrar também a fragilidade, por que não mostrar a fragilidade, a atenção de quem está machucado em recuperação, podendo não jogar ou jogar. Isso tudo eu consegui mostrar agora na Olimpíada de Tóquio, né? Como eu era da comissão do time Brasil. Foi uma experiência, assim, incrível como ser humano, como jornalista, como mãe, como tudo. Assim, eu voltei com outros olhares também pro esporte olímpico, sabe? Mas a cobertura a Copa da Rússia também teve uma outra coisa, é que eu não tinha um cameraman comigo, eu não tinha um cinegrafista. Então, eu comecei a fazer as minhas imagens e as minhas matérias. E eu fiz tudo com o celular. Então, foi um embrião pro projeto da Olimpíada de Tóquio, né? Uhum. Começou por acaso na Copa da Rússia. Então, foi muito legal também eu poder... É uma linguagem muito diferente, porque literalmente com o meu celular não tem tripé, não tem drone, não tem nada. Tem a minha mão e eu vou mostrando daquele jeito, e vou contando, vou fazendo a entrevista, vou mostrando o clima, vou fazendo as maluquices todas.
E é o meu jeitinho de fazer agora. Eu quero fazer assim. Na Copa do Catar vai ser assim também. Você vai pra lá. Irado. Vou pra lá, vai ser com o meu... Pela Band. Vou pela Band, eu com o meu celularzinho. No Demais. caso aí com as matérias e tudo. Obviamente que nos telejornais aí é com toda a estrutura, né? A gente vai fazer o show do esporte de lá, Elia e eu, vamos fazer reportagem, entradas no Jornal da Band. A cobertura da Band vai ser bem bacana, vai ser bem grande. A gente não vai... Obviamente, a Band não pode transmitir os jogos, né? Porque os direitos são da Globo, os direitos são do Grupo Globo. Mas a equipe da Band vai estar lá para trazer bastidor, para trazer tudo isso aí para todo mundo. Vai ser bem legal. Vai ser diferente, né? Diferente. Esse é o primeiro... a primeira Copa fora do Grupo Globo, né? Que eu estava acostumada com o jeito de fazer, com o jeito de, enfim... E agora eu vou estar com a camisa da Band, vai ser bem legal. Tô animada. E Glenda, falando agora de Olimpíada, né? Teve uma situação, você narrou uma medalha olímpica. Narrei uma dobradinha. Dobradinha, né? Então, tipo, você Muito foi legal. a primeira mulher a narrar uma medalha olímpica do Brasil. Eu fui a primeira mulher na história dos Jogos Olímpicos a narrar uma medalha do seu país. Uma baita É legal, é legal. É porque eu não, não é porque eu não me acho narradora. Além de ser campeã mundial, ainda foi Eu não me acho primeira narradora, né? Eu acho que narrador é uma função tão difícil, é uma função tão complicada que eu não me... Assim, eu não tenho essa pretensão de me colocar nesse papel de narradora, sabe? Eu acho que narradora é uma coisa muito grande demais, assim. Eu fico vendo as meninas, né, hoje narrando futebol. No caso, na Band, a Isabelle. Eu fico chocada. Eu falo, nossa, como você é corajosa. Eu acho muita coragem, sabe? Você chegar lá e narrar uma partida de futebol. Ou narrar qualquer outra modalidade. Então, assim, eu acho que ali a ginástica deixa você fazer de uma maneira que não seja a narração como a gente está acostumado a ver, né? Obviamente, você narrou? Narrei. Fui narradora, narrei a ginástica artística, narrei a ginástica rítmica também. Fui narradora, mas eu não me coloco nessa posição porque eu acho que a narração é muito maior do que isso e para ser narradora, eu acho que você tem que narrar as modalidades. Você vai narrar o vôlei, vai narrar o basquete, vai narrar tiro com arco, vai narrar o que tiver que narrar. Então, eu não me coloco nesse papel de narradora. Mas foi muito emocionante poder passar por isso, né? Tá ali comandando ali naquele momento a ginástica, junto com a Daiane dos Santos, que eu cobri tanto tempo, né, nas Olimpíadas, como repórter. E aí a Dani Hipólito também, no caso da final do solo. Enfim, Mariana Becker como a repórter lá embaixo e o Marcos Uchoa também. Então, você ali com aquele status mesmo de narradora, né? De comandar aquela história ali. Foi muito gostoso, mas assim, a apresentação eu já fazia um pouco isso também. Sim. Né? Na apresentação a gente faz um pouco isso também. Chama o repórter, entrevista o atleta, contextualiza o que está acontecendo. Então, o apresentador é um pouco isso também. E aí eu levei, obviamente, a minha experiência como apresentadora, como repórter, para aquele ambiente, né? E comecei a estudar muito. Então, eu sabia muito de ginástica naquele momento, os outros ginastas do país. Tive com a delegação japonesa. A delegação japonesa veio treinar no Brasil escondido, lá onde o Nori treina. E aí eles falaram, Glenda, a delegação japonesa está aqui. Eu falei, opa, é para aí que eu vou. Aí eu fui, fiquei olhando. Então, assim... Eu me preparei muito para aquela Olimpíada, para esse papel, né? Porque era muito grandioso. Uma Olimpíada no meu país, com atletas com grandes chances de medalha. E não à toa ganhamos 2 medalhas. E depois a medalha com o... Ai, gente, a minha memória pesa. Tudo bem, Glenda. Arthur Zanetti. Obrigada, eu estava com o Nori na cabeça. A gente ganhou a medalha do Arthur Zanetti. Essa medalha, inclusive, eu estava do lado do Galvão. Foi muito legal. Eu narrei com o Galvão, né? Era eu e o Galvão narrando, e ele foi muito generoso, que ele falava, é prata, é prata, é prata, é prata. Aí, de quem, Glenda? Do Arthur Zanetti! Eu falei, cara, ganhei meu dia, posso ir embora, tchau, tô me aposentando. Fez a segunda voz do Galvão. Galvão. Eu fiz a segunda voz do Galvão, falei, pô, pelo amor de Deus, tá bom, né, não? Segunda voz do Galvão é muito Porra, bom. nossa, Muito velho. bom, né? E o Galvão, Glenda? Cara, eu acho ele um legal? ícone. Eu acho ele...
Desculpa o palavrão, eu acho ele do cacete, cara. Eu acho que o Sport vai sentir muita falta. Mas vai sentir muita falta dele. Eu acho que o jeito dele contar a história, a emoção, a vibração, tudo que ele coloca ali dentro quando ele tá narrando qualquer coisa. Cara, ele narra qualquer coisa, você tem vontade de se jogar do prédio. Ele tá narrando isso aqui, não tem nada acontecendo aqui não. E ele tá contando e tá falando, e ele vai falando, e ele olha pra você, e ele fala com você, ele fala com você, ele fala com você, ele fala com todo mundo. Cara, eu adoro ele, e é uma voz muito forte. E as tiradas dele são demais, né? Fala sério, tem várias aqui que a gente cresceu escutando e que hoje em dia, vai que é sua! Todo mundo fala vai que é sua quando tá brincando de gol. Então, vai que é sua, Gabriel! Vai que é sua, fulano de tal. Nessa é prata, tetra, entendeu? Eu falava assim, porra, Galvão, tá... Fala aí pra mim, vai. Eu fui tetracampeão do mundo. Fala, é tetra. Genial. Fala pra mim, fala pra eu guardar, pelo amor de Santo Cristo. E tem alguma história de bastidor do Galvão? Tipo, alguma viagem que você fez junto? Tipo, alguma coisa que ele fala quando tá fora do ar, assim? Que isso, imagina que... Cara, o Galvão, ele é muito generoso, cara. O Galvão, ele é um cara que, por exemplo, chega... Olimpíada, sabe? Final de Olimpíada, que a equipe fica mais concentrada. A Copa do Mundo, a equipe fica mais separada, né? Mas em Olimpíada, o pessoal fica mais concentrado. Assim, final de Olimpíada, pô, o que ele cansou já de dar, sabe, a festa final, toda patrocinada por ele, sabe? Ele pra mesmo todo banca mundo, da ele galera. banca pra todo mundo. Jantar, que ele fala, não, ó, hoje é por minha conta, aí vai todo mundo mesmo, vai, assim, o cara que tava lá puxando o cabo, que não sei o quê, que faz parte ao Galvão, entendeu? Então, assim, cara, eu adoro o Galvão e já digo que eu vou morrer de saudade do Galvão. E o esporte vai sentir falta do Galvão quando não tiver mais o Galvão narrando as coisas. Para mim, assim, com todo respeito a todos os meus colegas que eu amo de paixão, que são narradores, que eu já trabalhei junto, narrando carnaval, ou então em qualquer outro momento, eu vou sentir muita saudade do Galvão. Jogos da seleção, em vários jogos, vôlei, a seleção de vôlei. Então, assim, eu vou sentir falta do Galvão, assim, sabe? Luiz gosto Roberto muito que dele. segura esse rojão aí, né? Não, cara, o Luiz Roberto... Não, eu porque amo o Luiz o Roberto. comparativo sempre vai haver, né? Não, É olha muito só, eu acho difícil. que não é nem comparativo, porque o Luiz Roberto, ele já é o Luiz Roberto. Ele não tem comparativo, não se compara. O Luiz Roberto é o Luiz Roberto. Mas eu acho que eu vou sentir falta dessa... É como eu falei, eu sou muito emoção, né? Sim. Eu sou muito coração. Então, pô, cara, o Galvão, ele falava comigo. Entendeu? Eu sempre fiquei alucinada com as narrações do Galvão, cara. Eu fecho os olhos, eu lembro da narração do Galvão, do Ayrton Senna, a coisa mais linda do mundo. Desculpa, mas é a coisa mais linda do mundo, as chegadas do Ayrton Senna com o Galvão narrando, sabe? A mesma coisa, as vitórias do voleibol masculino, do voleibol feminino na voz do Galvão, sabe? Giba neles! Cara, aquela coisa, eu falei, caraca, vou dar uma porrada no cara, é o Giba, entendeu? Então, assim... eu sou fã do Galvão, defendo o Galvão, eu adoro o Galvão, gosto de todos eles também, não estou diminuindo aqui, pelo amor de Deus, não estou diminuindo aqui o Luiz Roberto nunca, e nem todos os outros meus amigos, mas a gente está falando do Galvão, né? Não, então, mas assim, ele é o maior da história. como a gente está e falando do Galvão, eu falo que eu vou sentir falta do Galvão e acho que o esporte brasileiro nessas últimas décadas, ganhou muita emoção, ganhou muitas tiradas divertidas, engraçadas e fortes, como, por exemplo, Giba neles, por causa do Galvão. Não, Porque ele é genial. Você falou de emoção, eu só consegui pensar, haja coração, né? É. Era dele. Haja coração, né? É isso Tudo mesmo. isso, Tudo entendeu? é emoção. É muita coisa. Você fecha o olho e você lembra de alguma coisa do Galvão. É mesmo. Cara, e assim, tá gostoso de curtir essa reta final da carreira do Galvão, porque assim, ele já tinha falado que ia parar lá em 2014, mas dá Não pra ver a consegue, né? sede nele, entendeu? Tipo, pô, e agora ele tá fazendo publicidade, entendeu? Tá fazendo Não, comercial gente, ele tá e tal. demais, que ele tá Pô, impossível, ele foi no, cara, ele tá ele foi no impossível. Maracanã agora com a camisa do Flamengo Sim, no pô, ombro. que E os Então, cara, filhos, tudo fluminense, tá né? gostoso, Gênio, velho, de né? ver É. isso, velho. Não é E é pé demais frio isso? porque Demais, perdeu, cara, né? demais, Pro velho.
Cara, e ele deu uma palestra esses dias, eu não sei se foi no... Nossa, fica louco. Foi em algum evento, não foi na BRX. Foi o evento da Globo, anunciando o elenco da Copa do E aí Mundo, ele já né? falou, né? Não, mas peraí também. Tem um programa aqui, um ali. Eu não duvido nada que ele no final do ano fala, gente, acho que eu não vou parar, não. Só mais um ciclo. Só mais uma Copa. Tem uma Você Olimpíada vê que a no meio. pessoa apaixonada é difícil, né? E é só a gente se colocar no lugar dele também, É, né? total. Assim, eu acho que toda vez que se aproxima um grande evento, assim, né? Uma Copa do Mundo, uma Olimpíada, um Pan-Americano, um Mundial, você fica, pô, você quer ir, né? Você quer estar lá, você quer ver acontecer, você quer contar aquela história, você quer ver como é que foi. E aí você fica nessa tensão, vou ou não vou? Será que eu vou? Será que eu não vou? Será que eu vou ser escalada? Né? Será que eu vou ser convocada? Será que eu vou estar na convocação final? Ou não vou estar na convocação final? Rolou isso no Desimpedidos Então, também. tá vendo? Vocês estão Rolou, entendendo o que eu tô então, falando. Foi tenso. Tem uma não é? Você não Pô, fica quê? tenso, você quer estar lá? Lógico, Você quer velho. estar lá, cara. Por mais que você vai fazer parte da cobertura, você quer estar lá, você quer ver, você quer viver aquilo ali, entendeu? Você quer sentir aquilo ali, você quer ver o olho brilhar, você quer, né? E aí eu fico pensando às vezes assim, pô, tenho 30 anos de profissão, né? Eu fico pensando assim, será que o meio vai deixar uma mulher ser o Léo Batista do esporte? Porque eu sou quase a Léo Batista, né? Vai tá posto pra ocupar. Eu sou quase a Léo Batista do esporte, né? Então, assim, 30 anos de profissão. E eu fico pensando muito nisso às vezes, sabe? Até onde eu vou, o que será que eu posso fazer? Obviamente que hoje em dia as redes sociais estão aí para você fazer o que você quiser. Mas engraçado que nas minhas redes sociais eu não levo muito esse meu lado jornalista esportivo para as minhas redes sociais. É mais o meu modo de viver, eu como mãe, dona de casa, empresária. Eu fico mostrando outras coisas. Mas às vezes eu paro para pensar assim, Glinda, você já parou para pensar que... Cara, eu tenho 48 anos, né? Até quando a televisão ou então o esporte vai estar aberto para uma mulher de 60, 70, 80, 90 anos falando desse jeito, apresentando um programa esportivo, entendeu? Eu sei que esse preconceito ainda existe um pouco, né? Com a mulher, que eu acho que tem que deixar de existir. Aliás, deixa Com aqui certeza. bem claro, né? Vamos parar com esse negócio. Mas existe, e ele é real. E às vezes eu fico pensando nisso, assim, sabe? Falo, cara, tudo bem, vamos levar a vida, né? Vamos ir. Mas se você se colocar no lugar do Galvão, eu posso imaginar o tanto que ele ama o esporte, o tanto que ele conhece de esporte, o tanto que ele é importante para a história do esporte brasileiro e para a história de muitos atletas. Eu já vi muitos atletas, vários atletas perguntando assim, quem é que vai narrar? É o Galvão? É o Galvão. Pô, que legal, o Galvão vai falar meu nome. Que Vários legal. atletas já chegaram e perguntavam para mim. Então você vê o tamanho que é quando a pessoa quer que o outro fale o seu nome, né? Total. Tanto que eu cheguei pro Galvão e já falei, pô, fala aí, tetra. Deixa eu guardar isso pra mim, demais. entendeu? Então, assim, é bacana isso, é uma construção, é uma história, né? Tem que respeitar. Eu acho que a gente tem que respeitar essas pessoas, sabe? Acho que tem que respeitar as pessoas que fazem história dentro da sua profissão, independentemente se gosta, se não gosta, se defende ou se não defende, ninguém pode negar a história que o Galvão tem no esporte. Total. Sem dúvida. isso. E, Né? Glenda, você citou essa questão do preconceito com a mulher. Mesmo chegando a 30 anos de carreira, você sofreu muito isso? Não, eu sofri, engraçado, eu nunca sofri preconceito. Mas depois que eu fiz 40 anos, eu senti alguma coisa diferente no ar. Assim, sabe? Muito assim, aquela coisa assim, precisa se reinventar. Me reinventar, tá bom. Mulher madura. Falei, pô, mulher madura? O que significa mulher madura? Como assim mulher madura? O que é ser mulher madura? O que é? Ainda estou menstruando todo mês. Será que mulher madura é menopausa? Né? Tem muito isso, né? Em torno da mulher, né? A mulher tem essa questão da menopausa que mexe e tal. E graças a Deus a gente está vencendo esse preconceito e ultrapassando essa barreira da menopausa. Tem muita mulher aí que já está na menopausa, passou da menopausa e está, ó, bombando. Cláudia Raia, maravilhosa, grávida aos 55 anos de idade. Qual é o problema? Cláudia Raia está grávida aos 55 anos de idade.
Maravilhosa. Um beijo pra você, barriguda, gata. Palmas pra Cláudia Raia. Palmas. É isso. Então, eu acho que tem isso. Sim. Óbvio que tem isso. E eu já escutei isso. E aí, quando você escuta, você fala, nossa, coisa mais cafona, coisa mais antiquada. Né? Pessoa, né? Tem gente que fala assim, você tem que se reinventar. E depois fala que você é mulher madura. Cara, coisa mais cafona, que tem que se reinventar é você. Né? E aí é isso. E a gente vai lidando com leveza, vai lidando com fazendo piada da desgraça, que eu faço muito isso às vezes. Porque eu acho que quando a gente ama alguma coisa que a gente faz e quando a gente ama aquilo que a gente faz, transcende a idade, transcende a aparência. Aliás, nada disso tem que ser determinante quando a pessoa tem talento e quando a pessoa sabe o que está fazendo. Quando alguma coisa fora o talento ou fora a sabedoria começa a ganhar mais destaque ou começa a ser um impedimento para que a pessoa possa trabalhar, ali mora o preconceito. E se mora o preconceito, a gente tem que olhar para aquilo com mais cuidado. Então, eu fico muito feliz de estar ainda fazendo o que eu faço, de estar ali no Show do Esporte com o Elias Júnior, que tem mais de 35 anos de carreira. Eu olho para ele, é o meu careca de cabelo branco, e eu olho para mim como uma mulher que tem 30 anos de profissão, e se eu for juntar ainda o tempo que eu fui atleta, é mais tempo ainda dedicado ao esporte. Então, eu me acho apta o suficiente para continuar falando de esporte. E aí, quando eu converso com os atletas, que eu ligo para os atletas e eles falam comigo, me atendem, e eu falo, pô, que bacana, isso é uma construção de história, de credibilidade, de momentos, de sentimentos, de verdades, de trocas, né? E aí, assim, e o esporte tem uma coisa que as gerações vão passando, né? O esporte não fica... Não tem lá o atleta que está lá 40 anos sendo né, o artilheiro do Flamengo, Nossa, né? Não tem esse negócio. Tem o Robert Scheid, né? O Robert Scheid é realmente... Desde 92. Cara, o Robert Realmente. Tipo bate assim, aqui. né? Não é? Você achou, Caraca, bate você aqui. achou Né? um, cara. É verdade. Mano, Torben Grael. Não, desde a Olimpíada Outro. de 92, a gente fala, pelo menos o Minha de Ouro a gente já tá garantido ali, a gente nem conta com essa. É verdade. A Globo já até colocava no quadro lá. Mano, essa ideia... Graças Cara, a ele, é todo mundo verdade, sabe o que é Robert classe Scheid. laser. O cara vai indo, é um negócio Nossa, louco, verdade, assim. Fred. Muito bem lembrado, hein? Caraca, não se tirou o Robert Scheid, é verdade. Porque, pô, eu verdade. sempre torci desde pequeno mesmo Eu em também. Olimpíada, assim. Maravilhoso. Aí eu sempre falo, pô, um ouro é nóis. Vamos assistir esse ouro. Esse agora aqui a gente é tem nosso. vários. Agora tem Não, o graças a ele, agora todo tem mundo o sabe o que é surf. classe laser. Ninguém sabia o que é. Agora todo mundo sabe o que é classe laser. Não, e discute sobre a classe laser, né? Ainda dá palpite, não, porque eu acho que tá errado, tá certo, porque o corpo tá mais inclinado, porque o ângulo. Maravilhoso, adoro. Torce de casa, É assopra, demais, cara. a TV, vai, mano. Cara, é bom demais isso. Mas, enfim, aí o esporte tem isso. Então, você vê os ciclos passando e você continuando e os ciclos passando e você vai tendo uma leitura maior do todo, né? E aí você vai ligando uma história com a outra, você vai vendo a importância de uma coisa e outra, você vai sabendo contextualizar... Senão, toda conquista é uma conquista, e não é isso, né? Toda conquista tem um contexto. E isso é muito bacana, quando você consegue ir passando os anos e continuando fazendo o que você gosta, né? Porque é o que eu gosto, é o que eu amo. O dia que eu deixar de amar, é a mesma coisa. Eu deixei de ser atleta o dia que eu comecei a acordar e não queria mais treinar. O dia que eu tinha que viajar para uma competição, eu falei, puta, que saco, tem que fazer mala. Ai, que droga, tem alguma coisa errada. Isso ainda não aconteceu. Pode ser que aconteça um dia. Eu já estou fazendo a minha próxima carreira, que é como empresária. Eu já estou lá, as sementinhas já estão sendo plantadas. Eu adoro o mundo de negócio, eu adoro o mundo de estratégia, eu adoro isso. E estou me preparando para isso. Mas eu não sei por quanto tempo eu vou levar as duas profissões e se eu algum dia vou conseguir fazer igual o Galvão, de botar uma data limite e dizer, a partir desse dia, eu não apresento mais nada, eu não faço mais nenhuma reportagem. Eu vou viver a vida doidado, fazendo comercial igual a ele. Porque ele tá maravilhoso, Aí vai. Agora, você abre o site, tem lá o Galvão. Não, sensacional. Aí você liga a televisão, tem o Galvão. Pô, anos sem a Cara, Globo liberar, maravilhoso, imagina cara. a alegria do Galvão, eu te velho. amo. Maravilhoso. E Glenda, você falou isso dessa passagem das gerações. E
e eu ando com uma sensação muito boa. Óbvio que muita coisa tem que mudar. Mas no esporte feminino como um todo, assim, principalmente no futebol, que é o que a gente acaba acompanhando É mais. a bandeira que sofreu muito, né? Sofreu muito, entendeu? E, cara, e a gente tá vendo uma mudança muito louca. Uma mudança muito maravilhosa. A gente acabou de ter agora aí a final do Campeonato Brasileiro lotado em Porto Alegre, no 45 mil Beira-Rio. pessoas. E lotado em Itaquera, entendeu? Pô, tem o canal da NWB, o Passa a Bola, inclusive beijo pras meninas. Foram pra Argentina e acompanharam a final do Argentina ali. E tá acontecendo um movimento no mundo. E a gente descobriu que quebrou agora o recorde sul-americano, porque tinha um outro jogo que aconteceu na Colômbia, se eu não me engano, né, Bira? Que também tinha quebrado recorde de público. E você vem vindo de lá de trás, assim, acompanhando como que veio isso. Então, pra você, como que tá sendo esse momento? Porque é algo que, com certeza, você lutou, é algo que você faz parte. Pô, se eu me considero minimamente que faço parte lá de, sei lá, de começar a colocar lance de futebol feminino no Fred Mais 10 há 6 anos atrás, e a gente fazer transmissão no TikTok, transmitir o Brasileiro Feminino, transmitir Amistoso Feminino, fazer a Supercopa das Minas, enfim. Então eu imagino pra você, como que é acompanhar esse movimento e ver que, cara, a gente tá começando a vencer, o negócio tá começando a acontecer. E completando a pergunta, vendo as profissionais mulheres do esporte hoje ocupando cadeiras que não eram ocupadas há pouquíssimo tempo atrás. E Com a caneta na mão, né? Exatamente. Com a caneta que decide. Exatamente. Eu olho pro futebol feminino e vejo assim, sabe, você é pai agora, né? Então um dia você vai olhar o seu filho, o tempo vai crescer, seu filho vai crescer. E aí ele vai crescer e vai começar a descobrir o mundo. E ele vai passar por muitas dificuldades, descobrindo o mundo. E um belo dia você vai ver o seu filho na profissão dele, independente financeiramente, independente emocionalmente, seguro, autoestima alta. Aí você fala, pô, que bacana, tá feito. É a mesma coisa, é o sentimento que eu tenho com o futebol feminino, sabe? É de ver que a luta de várias mulheres lá atrás, essa luta não foi em vão. E essa luta não tem muito jeito. Aí você fala assim, poxa, mas que pena, por que elas não estão aqui, né, vivendo esse mundo? Porque elas tinham a coragem suficiente para abrir uma porta para que essas meninas pudessem viver esse mundo. Então, eu acho que a vida é feita disso, né? A vida é feita de pessoas que têm a missão de abrir a estrada. Abrir a estrada é a parte mais difícil que tem. É a que você se machuca, é que você leva pancada, é que todo mundo diz para você que você não vai conseguir. É aquilo que você olha, um matagal na sua frente, você fala, gente, eu não vou conseguir fazer isso, mas isso não tem fim. E você continua persistindo, e você continua persistindo. Então essas meninas lá da década de 70, década de 80, abriram essa estrada. Foram derrubando tudo, foram abrindo aquele espaço. E aí depois, a outra geração, a geração que já começou a disputar a Olimpíada, que já começou a disputar a Mundial, ela veio assim, botando o cimento. E aí o cimento fica meio torto, dá certo, não dá, sabe aquela coisa assim? Aí você tem que botar mais uma vez, aí você toma porrada de novo, porque aí chega o cara e fala assim, tá vendo? O cimento aqui tá ruim, faz de novo. E você fala, eu vou fazer de novo, porque eu sou foda, então eu vou fazer de novo. Então elas iam lá e faziam de novo. E é obviamente que essa semente demorou muito, mas até que, enfim, está começando a dar frutos. Eu fiquei muito, muito tocada quando eu vi o Beira-Rio lotado, né, para aquela primeira partida da final. E depois a Neoquímica também, os torcedores indo. E mais ainda, a quantidade de criança na arquibancada, a quantidade de meninas, de jovens na arquibancada me chamou muita atenção. Porque aí você vê que a modalidade, ela não é passageiro esse sucesso do futebol feminino. Não é passageiro, porque você tem ali diferentes gerações que saíram da sua casa, foram para o estádio e viveram aquela emoção. E aquela emoção, como um dia lá atrás eu era criança e vivia a emoção do Maracanã lotado, eu torcendo pelo Flamengo e pelo Zico, essas crianças que estavam e esses adolescentes que estavam nessa final agora foram tocados. E eles vão querer estar de novo. E eles vão querer torcer de novo. E esse movimento ele só tende a crescer. E aí, como assim, quem viu na televisão,
quando o jogo for no seu estado ou então no seu estádio do seu time, vai querer lá também porque ele viu na televisão aquilo ali. Então sem é uma coisa dúvida. que vai puxando a outra, que vai tocando a outra. Então assim, é aquele momento que você fala assim, cara, venci na vida, sabe como é que é? Então assim, o futebol feminino venceu, o futebol feminino conseguiu. Daqui, agora é mostrar a organização, é mostrar quem tem a caneta na mão para fazer direito. Entendeu? Fazer como todas elas sempre quiseram fazer. Aí agora é o seguinte, começar a crescer degrau por degrau. Entendeu? Saiu do chão. O caminho está pavimentado, cara. A criança que quer começar a jogar futebol hoje em dia, a menina de 5, 6 anos, ela já tem um caminho. Ela já pode entrar num clube, ela já vai ter um uniforme para ela, sem ter que usar o uniforme do menino, entendeu? Ela já vai poder mirar em alguém, num ídolo, numa jogadora. Então, pô, eu quero ser aquela jogadora, eu quero fazer como ela. Então, assim, ela já tem... Não é só não é uma mulher, são várias mulheres. Né? São várias mulheres, né? Você pode querer ser a Marta, mas você pode ser, enfim, você pode querer ser quem você quiser. Você não tem mais só uma referência no futebol feminino, você tem várias. Então aí você mostra como o esporte ele está segmentado e ele começou a criar raiz forte, sabe? Esse caule está robusto. E agora essa árvore, a tendência é crescer cada vez mais. Eu fico muito feliz. Quer dizer, eu não posso dizer nem que... Eu não fui nada perto do que todas essas meninas. Eu estava ali, eu dei sorte, eu tive o privilégio de estar na hora certa, no momento certo, com aquelas mulheres espetaculares, né? Numa década onde era muito difícil ainda, né? Então, obviamente que... óbvio que eu ajudei um pouco a dar essa voz e a defendê-las, até por causa do meu coração, porque aquilo me indignava muito. Ainda bem que eu era coração e me indignei várias vezes, né? Por várias vezes eu me indignava e mostrava essa minha indignação no ar. E brigava para contar aquelas histórias, né? Vamos mostrar isso, cara, a gente tem que mostrar isso, a gente tem que mostrar isso. Mas não era eu sozinha, era uma equipe inteira. E aí é mérito da equipe do Esporte Espetacular. Daquela época, né, a Rosane Araújo como editora-chefe, a Vivian também, que passou como editora-chefe, e tantas outras pessoas que passaram por ali, que abraçaram o futebol feminino. E aí eu falo do esporte da Globo, assim, sabe? Eu acho que o esporte na Globo, na década de... Eu entrei ali em 92, né, no grupo, cheguei no Esporte Espetacular em 96, desde antes existiam pessoas ali que brigavam muito pelas outras modalidades que não eram tão conhecidas assim, que não tinham apoio. E elas brigavam justamente para que essas modalidades fossem vistas e fossem faladas e fossem mostradas. E eu surgi assim, como atleta, né? Porque o Emanuel Matos, que era um produtor do Esporte Espetacular, na década de 80... Ele gostava, ele estava antenado para o movimento dos jovens, né, nas praias do Rio de Janeiro. Era o movimento do bodyboard, era o movimento do skate, era o movimento do surf, era um movimento muito forte que estava acontecendo, né, e o início também do vôlei de praia. Lembra que o Rio de Janeiro sediou na década de 80? Vocês eram nascidos, não, né? Não. É uma vergonha isso, gente. Já estavam por lá. Pelo amor de Deus. Eu já estava por lá. Você estava, meu carequinha. Tava não me deixa aqui sozinha. Tava lá, fica tranquilo. Pelo amor de Deus, não me deixa sozinha. Então, o vôlei de praia começou e o Rio de Janeiro foi sede de um grande torneio mundial de vôlei de praia. E nessa mesma época, o Emanuel Matos estava atento, era um produtor do Esporte Espetacular, e começou a mostrar e brigar para dar espaço para o surf, para o bodyboard, para todas essas modalidades radicais consideradas... o limbo do limbo do esporte. E foi assim que a gente surgiu, foi assim que eu consegui patrocínio, foi assim que eu fui tetracampeã do mundo, foi graças a pessoas assim que olhavam para o esporte. E a Globo, nessa época, tinha esse olhar para todas as modalidades, né? Todos os esportes cabiam dentro do Esporte Espetacular. Era muito legal, cara. Era muito gostoso trabalhar com isso, assim. Muito gostoso, assim, muito. Legal. Acho que foi o programa que a gente mais se arrepiou na história. Eu ia falar isso, mano. Teve muito discurso bonito, né, velho? Muito lindo. É legal demais. Pra gente é uma... Chama o Galvão pra vocês verem o negócio. Vocês vão chorar aqui. Todo mundo. Para, Galvão. Para um pouquinho. Deixa eu respirar. Dá uma água, Galvão. Agora, Glenda, pra encerrar, a gente vai pro nosso quadro
um nome, uma palavra. Eita, Cacilda. velho. Mas, Biraçá, antes de fazer o game com a Glenda, né? Como vocês viram aí na arte, esse game vai ser o By Zé Delivery. Então, vamos botar o Zé pra jogo? Por favor, Fred, que você sabe que é a hora que eu mais gosto, né? É isso. Então, um nome, uma palavra. Vamos lá. Primeiro, Zé Rafael. Adversário. Zé Elias. Parceiro, pô. Boa, parceiro. Zé Elias, Parceiraço. moleque. Boa. É nóis, é. Torcida. Comemoração. Entrega rápida. Ah, Fredaço. Zé Delivery, né, amigão? Você acha? Moleque, é isso, ó. Entrega rápida, geladinho e no precinho. Então, bota o Zé pra jogo. O QR Code tá aparecendo na tela e baixa o aplicativo do Zé Delivery. E tem cupom, né, Biraça? Tem cupom. É isso, FG Brasólio. É só colocar aqui FG Brasólio de frete grátis. Brasólio. Fechou? Tamo junto e aí. Sim, calma aí. Vou Faz abrir agora. o app, né, já. É isso, aqui. então já vai, moleque. Você fala uma palavra, se você quiser comentar alguma coisa sobre a Olha palavra, só. sobre a história, não tem Não, problema. não, Pô, fica gente, tranquilo. eu faço isso na rádio, eu e GV Vargas. Eu e GV, faço aqui um convite, Band News FM, de segunda a sexta. Boa, é isso. 11 da manhã, Já, fala. já vai dando seus recados. É. Bom, Birinha, também se vier alguma na cabeça que você quiser falar, Fechou. fica à vontade. Carequinha também. Mas essa vamos lista é juntar. boa. A lista é boa. Então vai, vamos Pô, começar. sacanagem, vocês já conhecem, fala. Olimpíadas. Grande amor da minha vida. Uma palavra, Glenda, pelo amor de Deus. Você Não atleta, consigo, olha você só, tem que ser eu você é não competitivo, consigo, você gente, tá eu não fora da consigo. cabeça. Eu sou emoção, eu não consigo uma palavra pra Como mim. cabe uma Isso é muito palavra? sofrimento. Pô, Jogos Olímpicos, não sei quantos países, não sei quantos, já tem 5 aros, isso aqui cabe uma palavra, pô. Sacanagem. Tá liberado. Os Jogos Olímpicos tem uma palavra, Jogos Olímpicos, pô. Achei a argumentação ótima. Acho que valeu a Valeu, né? Vocês resposta. estão passando pano, né? Nota Então 10, tá bom. pô. Fechou. Vai, Copa do Mundo. Caraca. Caraca é uma boa palavra para a Copa do Mundo. Caraca. Ai, gente. Tensão. Atenção. Bélgica. Aprendizado. Neymar. Craque. Bem, engrenou. Eu sou boa aluna. Na Eu moral. aprendo rapidinho. Ana Maria Braga. Ídola! Ele é demais, né, Tem, cara? tem uma historinha com a Ana Maria, não Maravilhoso. tem? Putz, tem várias histórias com a Ana Maria, mas a mais conhecida foi da cadeira, né? Ela tomou um capote, Não, o né? cara tomou um capote, não sabia o que fazer ao vivo. Cara, ao vivo, programa ao vivo tem disso, né? Aham. Ela tomou um capote e eu fiquei tão desesperada, porque quando eu fico nervosa, eu tenho crise de riso. Com um capote de cadeira ainda. pô. Cara, eu comecei a rir. E eu ficava assim. Desculpa, eu vou ficar longe do microfone um pouquinho. Eu ficava assim. Ana! Ha, 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 ha! Ana! Eu não sabia o que fazer. Eu falava, eu não parava de rir. E depois eu fui ver, eu falei, Glenda, você não ajudou ela, cara. Ela no chão, assim, sentada, espatifada no chão. E você não ajudava ela. E ela é muito carinhosa, cara. A Ana é uma das mulheres mais generosas, assim, que eu conheço no ar. Sabe? No ar, apresentando o programa dela. Ela te recebe muito bem. Aliás, é ela e o Faustão. Eu faço aqui um convite para todos nós, né, que assistimos os dois, né, grandes comunicadores. Eles sempre têm uma palavra para jogar você para cima. Eles nunca jogam ninguém para baixo. Ninguém. Sempre tem uma palavra para falar bem de você, para botar a sua autoestima lá no alto, sempre tem um elogio, e eu acho isso tão, tão bonito, sabe? Eu adoro a Ana. Ídola! Fora que ela é o que ela fala o que ela pensa, ela não tá nem aí, ela tem a família dela, curte a vida doidado, trabalha que nem uma louca. Ídola! Bom, Galvão Bueno. Ídolo! Globo. Minha casa, durante muitos anos, assim, um grande amor. Eu tenho muito carinho pela Globo. Muito carinho mesmo, de verdade. Meus amigos, tenho vários amigos lá. Vários, assim, eu fui muito feliz lá dentro. Tudo que você quer fazer, tudo que você imagina acontece. Meus professores, meus grandes mestres que me ensinaram tanta coisa, não só da técnica do jornalismo, de como se faz televisão, mas muito mais do que isso. Eu acho que ali a gente viveu durante muitos anos uma família, era a minha família,
Eram meus irmãos. Acabei virando madrinha de filho. Tenho lá a comadre, a Mônica, que é minha comadre, padrinhos de casamento. Né, a gente era padrinho de um, madrinha de outro, e assim foi. E, cara, eu não tenho o que falar da Globo. Foi muito bacana ter esse período lá, sabe? E não foi qualquer período, né? Foram muitos anos. A minha vida, eu cresci lá. Engraçado, quando eu saí de lá, meu primeiro dia, aí eu falei, cara, agora eu preciso fazer um currículo, né? Preciso fazer um LinkedIn. Mas foi o LinkedIn mesmo. Aí eu falei, cara, eu preciso fazer um currículo. Como é que faz currículo? Eu falei, cara... Falei, pô, Glenn, isso é ridículo, cara. Eu pensando comigo mesmo, né? Eu falei, tá bom, então vamos lá. Aí todo mundo, faz um LinkedIn. Falei, tá bom, vou fazer um LinkedIn. Aí abri lá o LinkedIn. Falei, cara, como é que faz o LinkedIn? Nome, Glenda. Empresa. Falei, caraca, nenhuma. Falei, não tem empresa. Glenda onde? Sei lá da onde, cara. É muito difícil, cara. Eu falei, caraca, e agora? Aí eu comecei a inventar CEO da Glenda Kozlovski, empreendimento. Acho que tem lá um negócio lá no meu LinkedIn, tem lá trabalhou até quantos anos na Globo? 27 no total, Teve que né? inventar no LinkedIn. Ai, cara. Então você de casa, você tá liberado também. Quem nunca fez isso, né, É, Viraça? você Mas nunca eu não colocou tinha um inglês empresa. intermediário Exatamente, Fred. era Mas isso eu que não tinha ia falar. empresa, gente. Todo Eu era mundo. empresa de mim mesma. Eu não é que eu inventei. Eu falei, cara, o que eu vou botar aqui? Eu não tenho empresa nenhuma. Eu falei, pô, CEO de mim mesma. Eu botei lá, CEO da Glenda Kozlovski. Não, se a Criadora de Glenda conteúdo, deu uma- se a criadora de Glenda deu uma- conteúdo, influenciadora, palestrante. Eu falei, caramba, que mais que eu sou? Ai, meu Deus do céu, eu sou repórter. Eu falei, que mais que eu sou? Eu não sabia o que eu era, entendeu? Uma coisa muito louca isso. Mas, enfim, é o único lugar que eu trabalhei na minha vida, né? Não, isso deve ser muito louco. Aí depois, eu me lembro, depois chegando na Band, cheguei na Band pra assinar o contrato. Não, pera. A próxima palavra é Band. Ah, Band. É. Cara, minha paixão, né? Aquela coisa da paixão. Eu tô apaixonada. Ai, meu Deus, vou casar. Sabe aquela coisa assim? Sei. Paixão, paixão. Eu cheguei na Band, né? Falei, caraca, você entra na redação. Falei, meu Deus do céu, que lugar é esse, né? Depois de 27 anos no mesmo lugar. E aí você vai vivendo aquilo tudo, né? Aí eu parei para pensar no dia que eu assinei o contrato. Eu cheguei no hotel sozinha, porque eu estava aqui sozinha, não tinha ninguém para comemorar. Eu ligava para quem? Todos os meus amigos da Globo. Oi, fechei com a Band. Eu falei, vou ligar para quem, cara? Mônica Leitão. Mônica Leitão. TV, né, ela não estava mais da Globo, mas já era da TV Globo. Porra, cara, olha só, fechei com a Band, assinei e tal, não sei o quê. João Ramalho, da Globo. João Ramalho, pô, que legal, Glenda e tal, não sei o quê. Então, meus amigos, tudo da Globo, cara. Você vai ligar pra quem primeiro, né? Meus amigos, da Globo, TV Globo, não tem muito jeito. Muito bom. Até o Fernandinho agora, domingo, foi muito legal isso, cara. Eu adoro o Fernandinho Fernandes, né? Sim. Amo de paixão, amo de paixão. E aí o Fernandinho estava num vivo, no Show do Esporte, e atrás dele, agora com o negócio de seleção, e atrás dele estava a equipe da Globo. O Alvinho, que eu trabalhei, repórter cinematográfico, que é craque. O João Ramalho, anos e anos, e a Olimpíada, a Copa do Mundo, Pan-Americano, blá, 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 foi padrinho meu de casamento. Aí estava o Guilherme, que é o repórter também, que eu tive vários momentos com o Guilherme também, coberturas. E aí eu olhando, enquanto ele falava, enquanto o Fernandinho falava para o Show do Esporte, estava no telão, e eu falando para Eli, eu falei assim, cara, a Elia, cara, o Alvinho, cara, tem tanta história do Alvinho, o João Ramalho, fala, GG, eu brincando aqui com ele, né? Aí quando o Fernandinho, antes do Fernandinho devolver, o Fernandinho falou, pô, Glenda, olha, tava todo mundo aqui falando de você, a gente tava conversando sobre você, Pô, o Alvinho que aqui foda. tá mandando um beijo, o João Ramalho também tá mandando um beijo para você. Então, assim... a vida é essa, né? A vida é a amizade que a gente constrói, as histórias que a gente divide com as pessoas. Então, ali, cara, ali eu só tenho história boa para contar, história engraçada, divertida, entendeu? As histórias ruins foram tão pequenininhas, sabe? São tão bobinhas que dentro desse universo tão grande só tem amor. Só tem amor. Demais. Próxima palavra, SBT. Cara, SBT... Essa eu não sabia.
Cara, o que foi o SBT, gente? Não, foi uma confusão. O SBT... Confusão, a palavra maravilhoso. é confusão. Não, SBT é maravilhoso. Pronto, quer falar? Maravilhoso. Não, maravilhoso. O campus é lindo. Eu não conheci o campus. Outra coisa, você chega no SBT, aí você entra, tem o museu do SBT, né? Cara, aí tem lá a estátua do... Pô, eu não conheci, infelizmente, eu não conheci o Silvio. Eu queria ter conhecido o Silvio, mas o Silvio não estava lá. Mas a confusão do SBT foi o seguinte. Logo que eu saí da Globo, aí fui chamada para fazer um reality de futebol, que ia ser o primeiro reality XPTO, não sei do que. Era uma produtora que estava fazendo. Essa produtora negociou com o SBT para botar no ar no SBT. Então, eu ia aparecer no SBT. E a confusão foi essa. Então, assim, Glenda foi contratada pelo SBT. Eu falei, mas eu não fui contratada pelo SBT. Só que, ao mesmo tempo, as chamadas iam aparecer no SBT. Sim. A minha cara ia estar no SBT todo domingo. Mas eu não era contratada do SBT, era pro programa, né, lá da produtora. Sim. Mas não tem jeito, eu fiquei lá, eu tive uma passagem repentina, um caso com o SBT. Muito bom, velho. Tive um caso, agora eu casei com a Band. Aliás, eu acabei de casar de novo, por mais 3 anos. Boa. Flamengo. Ai, Não. meu Deus. Tum, 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 tum. Achei que ia começar já. Em dezembro de... Malvadão! Não me segurei, calma. Malvadão. Malvadão! Gabigol. Irreverente. Irreverente. Autêntico. Não, melhor, autêntico. Eu adoro o Gabigol. Zico. Ídolo já foi. Ídolo já foi, não põe. Deus. Fala, Brasólia. Bom pra caralho, né? Glenda, muito obrigado. A gente se divertiu, se emocionou, Porra. se informou, viu história, cara. Então, pra gente, é muito doido essas voltas que a vida dá, porque você fala que o seu filho é nosso fã e, pô, a gente é seu fã e assim, É isso. a coisa vai indo, você contando as histórias e a gente viveu muita coisa, mas a gente quer viver tantas quantas você viveu e, cara, obrigado por passar pra gente toda essa sabedoria, toda essa experiência e todo esse obrigada a carisma vocês. maravilhoso. Não, obrigada a vocês, por vocês. Eu acho que vocês têm uma importância nessa comunicação do esporte, nessa nova forma de comunicar o esporte, que é justamente trazer a irreverência do esporte. Eu acho que vocês levaram, né, a irreverência do esporte, sabe? A irreverência das modalidades. Porque, assim, querendo ou não, durante muitos anos na TV fechada e até mesmo na TV aberta e até mesmo na TV fechada, existiam modus operantes ali, entendeu? Que uns riam um pouco mais, os outros falavam de um jeito mais assim, mas existia um modelo, né? Existia um modelo. Eu acho que vocês trouxeram um outro olhar, sabe? Um outro jeito de mostrar o esporte, que é justamente trazer essa... Não tem outra palavra, é irreverência mesmo, né, de cada modalidade. Então, isso é muito legal, porque vocês não deixam o esporte morrer, né, porque tem novas gerações. E essas novas gerações se comunicam de outra forma. Elas estão na TV aberta, elas estão na TV fechada, elas estão nas redes sociais, elas estão em todos os lugares. E vocês estão em todos os lugares. Vocês chegam em todos os lugares, né? E é muito bacana essa troca, essa união. Porque muito se falava assim... é rede social, é influenciador, é TV aberta. Cara, é a mesma coisa. Hoje em dia não tem O mais que a isso, gente né? quer é falar da mesma coisa. A gente está aqui para falar de esporte, a gente está aqui para contar história, sabe? É a mesma coisa, eu quero aprender com vocês, eu aprendo com vocês. E eu acho que essa troca existe também, sabe? Sim. Então eu fico muito feliz. Eu que agradeço de estar aqui, falar essas besteiras todas que eu falei. Nossa. Desculpa o palavrão agora, o Tite vai me dar uma bronca. Eu vou chegar no Catar e ele falar, Glenda, ai, não pode falar palavrão. Concordo com você, Tite, mas eu não aguentei.
Então, Cleiton, que fala sério. onde o pessoal te encontra nas redes sociais, no LinkedIn, dependendo daqui 3 anos ou não. É. Não, tô brincando, não, pelo amor de Deus. Não, mas fala para assistir seus programas na rádio, enfim. Aí tá, domingo, show do esporte. É o meu currículo. Meu currículo atual. Todo domingo no show do esporte, na Band, TV aberta ao lado de Elia Júnior. De segunda a sexta, na Band News FM, Rio de Janeiro, com o programa... Como é que é? Eu sempre erro o nome do programa, gente. É Band News. Band News FM na área. Agora acertei. Eu, Getúlio Vargas, Johnny e Zezinho do Zap. Esperamos você para falar de tudo, menos futebol. Mentira, é só um pouquinho. A gente fala de tudo mesmo. E um pouquinho de futebol. E tô nas redes sociais, mas no Instagram mesmo, no Twitter. @Glenda Kozlovski. Se vira aí pra achar o Kozlovski. Demais. Palmas, né, gente? Vamos. Boa, Biraça, mais uma, mano. Mais uma. Tamo Glenda, juntas. obrigado pela aula aí que deu aqui nessa mesa. E é isso, vamos pro próximo, que essa temporada, hein, Fred? É Pô, isso, tá demais. É um nome melhor que o outro, meu. Carecudo. Fredão, Gosta de churrasqueira? se você quiser. Tô repetitivo já, hein? Obrigado mais uma vez, hein, mano? Mais uma oportunidade, Glenda, valeu. Todo mundo que tá aqui, que vai assistir, vai sair diferente desse papo, né? É isso. Inevitavelmente. Da hora. Obrigado todo mundo aí. Sem dúvida. Valeu. Agradecer nossos parceiros, Mercado Bitcoin, que tá fechadaço com a gente nessa segunda temporada do Fala Brasólio, e também nosso querido Zé Delivery. Por isso que eu já falei pra acender a churrasqueira, porque aí churrasqueira, Deixa Zé comigo, Delivery, já deixa sabe, comigo. né? Já vai acontecer um negócio aqui, fechado? Então é isso, tamo junto. Até o próximo Fala Brasólio. Valeu! E, obviamente, agradecer os nossos parceiros que tornaram esse podcast possível. Mercado Bitcoin, então abra sua conta agora e conheça os fan tokens do Mercado Bitcoin. E Zé Delivery, bebida rápida, geladinha e no precinho, fechou? Então um abraço, até semana que vem.